Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, que estejam em segurança. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, a presença dos meus alunos queridos da PUC Campinas, que estou vendo aqui também. Quero agradecer nossa diretoria, na pessoa do Dr. Cláudio Vieira, nosso secretário-geral adjunto, por todo o suporte, incentivo, pela confiança que vocês sempre nos deram, sempre permitindo que a gente possa realizar esses eventos tão ricos e tão importantes que fazem nos tornarmos a cada dia profissionais melhores. Então, muito obrigado, obrigada, Cláudio. Estendo os meus agradecimentos ao doutor Daniel, doutora Luciana, doutor Paulo Braga e o doutor Ivan Castrezi. Quero ainda agradecer a Comissão da Jovem Advocacia, nas pessoas da doutora Luana e da doutora Marília, que estão aqui, que vai dividir hoje comigo, né, Marília, a condução desse evento. Quero agradecer vocês por terem aceito, por terem topado participar desse projeto, dessa oficina, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora e muito importante para a gente discutir, para a gente aprender muita coisa hoje aqui com a doutora Silvia. Quero ainda agradecer as meninas da administração, a Andresa, a Carol, a Miriam, a Bia, já que são elas que fazem tudo acontecer nos bastidores. A gente estava comentando aqui, sem elas, nenhum desses eventos que a gente faz seriam possíveis, nada disso que a gente realiza aqui seria concretizado. Então, muito obrigada mais uma vez por toda a ajuda que vocês gentilmente nos dão. E, obviamente, e não menos importante, por último, mas não menos importante, agradecer a nossa palestrante, minha querida amiga, doutora Silvia Marzagão, por dividir um pouquinho do seu concorrido tempo aqui com a gente e do seu conhecimento nessa noite. Infelizmente, a gente ainda não consegue fazer evento presencial, mas eu espero que em breve a gente possa estar juntos. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Cláudio e depois a palavra para a doutora Marília. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a Mariana, as palavras a me dirigir, tá? E agradecendo a vocês também pela participação nessa ferramenta nova, nesse novo projeto da OAB, que eu reputo muito importante. Aqui uma coisa que a gente já tinha pensado há algum tempo atrás de fazer, mas a gente não tinha como realizar, e realmente agora está transformando numa realidade, que é essa oficina que vem trazer coisas práticas para a advocacia. A gente ouve várias palestras que nos debruçam várias teorias e teses e lei que a gente fica difícil de usar, mas essa realmente está trazendo aqui uma atividade prática, onde nós vamos poder aplicar na advocacia, principalmente aqueles que estão começando, né? E nos tiram várias dúvidas. É sempre bom nós ouvirmos essas palavras de quem já tem experiência, de quem já passou por toda aquela angústia que nós passamos. De ir lá despachar com o juiz e não conseguir, às vezes. Então, a gente vai falar, pessoal, você tem que fazer dessa forma. Então, é isso que a gente quer trazer. Isso não seria possível se nós não contássemos com a presença e com a Comissão de Direito Civil. Eu agradeço então a Mariana Baroni e todos os integrantes do Direito Civil, da Comissão de Direito Civil, e também da Jovem Advocacia, que realmente atende o jovem advogado, aquele jovem advogado que não é só de idade, mas aquele jovem advogado que está ingressando agora na profissão, e até alguns advogados que já estão mais experientes em outra área, mas que estão querendo agora reajustar e vir para uma nova área. Agora eu quero vir para o direito de família, tal, mas eu não tenho essa experiência, não tenho. Então, também tem a oportunidade de ouvir essas palestras, de ouvir essas orientações. E então agradeço também a comissão da Jovem Advocacia, hoje o nome da presidente Luana Lance, e aqui hoje representado pela Marília Góes, né, que são pessoas realmente dinâmicas dentro das comissões, dentro do direito, e que estão realmente tentando melhorar a advocacia de Campinas. Então, em nome do nosso presidente, doutor Daniel Blixten,
nosso líder, pessoa muito legal. A doutora Luciana Freitas, a nossa vice-presidente, que nos dá todo o suporte para que nós consigamos realizar esse tipo de evento. O doutor Paulo Braga e o doutor Ivan Cassese, que comigo ombreiam aí a administração na OAB Campinas. Nós os recebemos e agradecemos pela participação tão boa, sabe, a quantidade expressiva de ouvintes no dia dessa palestra. Quero agradecer também aos funcionários da OAB que nos dão suporte sempre. É sempre bom dar esse agradecimento, porque sem eles seria impossível de realizar esses eventos, e eu faço, então, o nome da Carol e da Andressa na noite de hoje. E a minha querida amiga, professora Silvia Mazargão, né, que foi também minha professora de pós-graduação aqui da ESA de Campinas, né, e toda vez que nos encontramos, ela faz parte de uma pleiade, eu falo, de amigos queridos, né, que tem aí o Daniel Lixten, que é o nosso presidente, a doutora Luciana, o João Aguirre, o Truzi, a senhora... Então, são pessoas, a Daniela, são pessoas assim que toda vez que nós falamos nessa equipe, são coisas maravilhosas que sempre nos trazem coisas que nos acrescentam. Tem pessoas que eu falo assim, tem pessoas que nos acrescentam na vida. A Silvia é uma dessas profissionais. Tá? Professora, eu sempre olho para ela e falo, não dá para falar que a professora é minha amiga querida. Silvia, bem-vindo, agradeço por você colaborar e poder disponibilizar esse tempo seu, que sabemos é precioso, tá? De uma forma que nós possamos, então, adquirir maior conhecimento. Agradeço pela sua presteza em colaborar com a advocacia, e principalmente com a advocacia de Campinas, a advocacia familiarista, né, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, de uma forma gratuita, como você vem fazendo. Então, desde já agradeço, leve o meu abraço, fique honrado de poder participar disso, tá bom? Sem mais delongas, porque nós queremos, na realidade, era ouvir a Silvia, né? Nós estamos aqui para ficar ouvindo todos esses comentários. Eu passo a palavra, então, para a Marília, que faça a nossa apresentação e conduza, então, a palestra na noite de hoje. Marília, agora, eu passo para você a palavra. Obrigada, doutor Cláudio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com todo mundo, em mais um evento do É Pra Já. A gente está iniciando aí nosso segundo mês com eventos assim de altíssima qualidade e de muita valia, acredito muito, né, para todo jovem advogado, jovem advogada. E hoje não podia ser diferente, tratando de um assunto que é comum, vamos dizer assim, a jovem advocacia, mas não por isso mais fácil, né? Gostaria de agradecer à doutora Mariana pela parceria, né, com a Comissão de Direito Civil, muito obrigada. Agradecer também à doutora Silvia, que se disponibilizou tão prontamente a compartilhar um pouco da experiência dela com a gente hoje. Agradecer mais uma vez a diretoria da OAB de Campinas, que é sempre tão atenciosa e que sempre apoia tanto todos os projetos idealizados pela Jovem Advocacia. Faço isso em nome da diretoria, da doutora Luana Lance, do doutor Eric Rocha. Agradeço muito por todos, agradeço também a todos os colaboradores da OAB, na pessoa da Carol e da Andressa, que estão sempre aqui com a gente, e a todos que estão nos assistindo. Agradeço imensamente. E vamos dar início aos trabalhos de hoje com a doutora Silvia Marzagão. Falei certo, né, doutora? Ela que é advogada, especialista em Direito de Famílias e Sucessões e magistranda em Direito Civil pela PUC São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada por hoje. E eu passo a palavra para a doutora para a gente dar início. Obrigada, Marília.
Muito obrigada, Mariana, uma amiga querida que eu ganhei do meu mestrado, mestranda, tá? Magistranda não, porque eu não gosto de ser magistrada, não, eu gosto de ser advogada. Verdade, eu falei errado, perdão. Imagina, a Mariana, querida, surpresa que eu reencontrei, né, Mari, no mestrado, e a gente tem essa proximidade. Cláudio, super obrigada pela deferência nas palavras. O Daniel, meu amigo querido, estou muito feliz de estar aqui em Campinas mais uma vez, eu gosto muito de estar um dos melhores congressos que eu falei, que eu participei, que o pessoal sentou no corredor, a gente puxou sofá, a casa estava lotada, os auditórios, assim, foi aí em Campinas, então eu tenho um carinho muito especial e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu venho aqui na qualidade, deixa eu ter meu tempo para não estourar muito com vocês, que eu tenho um monte de coisa para falar. Mas eu venho aqui, eu gosto sempre de começar as minhas falas copiando uma fala da professora Angélica Carlini, que eu ouvi ela num congresso falando isso, e é realmente sensacional, na qualidade de advogada que estuda, muito mais do que de professora. Então, muito embora eu tenha esse viés acadêmico, eu gosto, escrevo e tal, eu sou advogada. Eu tenho há 20 anos que eu só milito em direito de família e sucessões, e eu venho aqui para dividir um pouco com vocês essas questões práticas, até porque o jovem advogado, assim como eu, quando era jovem advogada, ainda sou jovem advogada, mas quando era recém-formada, eu também tinha uma série de dúvidas, uma série de medos, inclusive questionamentos contra a própria carreira mesmo. A gente acaba se pegando nesses questionamentos porque no início é muito difícil. A gente não sabe fazer nada, a gente não sabe fazer uma petição disjuntada. A primeira petição inicial que eu fiz sem valor da causa. E eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque eu recebi um despacho para eu aditar inicial para incluir o valor da causa. E é assim que a gente aprende. Claro, administrando para que os erros sejam os mais simples possíveis e contornáveis, e dentro de um trabalho responsável a gente consegue fazer isso. Então, a advocacia é uma profissão abençoada, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente precisa de uma cabeça, um computador e tocar a vida. É difícil, não é fácil, mas tem frutos, especialmente se você é um profissional que é responsável e constrói o seu nome com base em verdades, né? A gente vê hoje uma crescente, todo mundo querendo começar pelo fim, né? Eu falo isso, eu quero vender curso, eu quero vender autoridade, agora tá na moda falar isso, passar autoridade na internet, aí você joga o nome da pessoa lá no Google, no tribunal de origem, onde ela dá os cursos, onde ela vende, ela tem não sei quantos mil seguidores, tem 6 processos. Ninguém sabe fazer o divórcio real, guarda real, tendo feito 6 processos, porque cada um é diferente do outro, a gente aprende no dia a dia, a gente aprende na nossa prática mesmo. Mas vou parar de falar disto e vou começar do nosso tema, que é a convivência, a guarda, e eu vou falar um pouquinho de autoridade parental também, para a gente ter uma ideia meio panorâmica do todo. Mário, eu posso fazer aqui posso compartilhar aqui Então, vamos lá. Ainda não, acho que eu não consigo, você precisa me autorizar isso? Peraí. Pronto. Veja se foi, Sil. Foi. Espera lá que eu preciso só abrir aqui a coisa primeiro. Pronto. Senão aparece... É que apareceu o WhatsApp igual aquela audiência que todo mundo recebeu. Ai, gente, me deu suador só de ver o vídeo daquele coitado, daquele advogado. Vamos lá. Pronto, então vamos lá. Vocês vão me dizendo só se está passando aí para eu... Tá funcionando? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando recebe um advogado, um cliente, olha só, um advogado, um cliente na primeira consulta, é que nós criamos e moldamos as expectativas do cliente. Então, se a gente recebe a pessoa lá e a pessoa está super beligerante, um pai que eu quero a guarda unilateral do meu filho, eu não quero que veja a mãe nunca mais. Se você, como advogado, fala, não, claro, isso é super fácil, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, e vamos tirar a guarda, e vende esta expectativa para o cliente, é disso que ele vai te cobrar.
Não adianta. É como pensar na nossa situação, contratar um médico, você vai, vamos dizer, dar um exemplo até mais de fim, né, que é uma cirurgia plástica, eu vou lá escolher um nariz específico, ele me mostra um monte de fotos de um nariz mais bonito que o outro, eu quero aquilo, eu vi aquilo, eu comprei aquela ideia. Então, a expectativa que o cliente tem quando nos procura, ela precisa ser adequada à realidade do que a gente vai enfrentar no judiciário. E a primeira coisa que a gente precisa falar para ele é que existem duas realidades das pessoas quando elas têm um filho e quando elas tiveram uma vida anterior conjugal, digamos assim, ou de um relacionamento amoroso, um namoro, um casamento, mas não estável. É um casal que se desfez na conjugalidade, mas que se mantém na parentalidade. Não existe possibilidade de nunca mais ter nenhum tipo de contato. Às vezes o cliente vem, eu não quero nunca mais falar com as pessoas. É impossível, não existe essa hipótese. Porque vocês têm um vínculo parental e esse casal parental persistirá enquanto essa criança ou esse adolescente precisar de cuidado, precisar de atenção, e até depois, quantos filhos adultos não trazem outras questões que os pais precisam se envolver e ajudar e auxiliar. Então, é importante que você explique para o cliente, olha, você se livrou como marido, como mulher, mas como pai e mãe do seu filho, você vai continuar lidando. E lembre o cliente, que isso é importante, quem escolheu esse pai ou essa mãe foi essa própria pessoa. Às vezes não escolheu, às vezes foi uma questão, um desvio na vida, mas aconteceu e é uma circunstância pela qual a pessoa precisa se responsabilizar. Não dá para jogar na nossa mão como advogado, resolver e salvar a vida dela como um todo. A nossa atuação como advogado familiarista, a gente precisa sempre pensar o seguinte, em questões de guarda, o nosso cliente é a criança. A criança precisa estar em primeiro lugar na nossa atuação. Então, a forma que a gente vai conduzir, a forma que as petições vão ser feitas, a exposição que vai se fazer dessa criança e desse adolescente, porque ela existe, não tem como simplesmente blindar completamente a criança do litígio, porque isso não existe. Mas precisa ser pensado de uma maneira em que a gente vai priorizar, de fato, os interesses da criança. A expectativa, como eu falei, é moldada pelas nossas orientações. E essa expectativa, ela precisa ser feita de acordo com uma análise jurisprudencial, do que a gente sabe que acontece. Então, um cliente, pai, chega no seu escritório e fala, eu quero ficar com a criança uma semana e a mãe uma semana. Aí você pergunta, quantos anos tem a criança? 2. Se você vira para ele e fala, não, claro, isso é super fácil de conseguir no judiciário, você não advoga em família, você não sabe o que está falando. Por quê? Porque você não pesquisou, não olhou. Então, leia julgados, leia decisões do tribunal, porque isso vai dando um embasamento, até decisões em primeiro grau, a gente consegue consultar pelo termo, o nome do juiz, como que aquele juiz decide, para a gente trazer, especialmente quem trabalha em comarca que tem os processos concentrados numa comarca menor, você consegue, menor comparado com São Paulo, que tem vários fóruns regionais, Campinas é uma comarca grande, mas como você está sempre ali, você conhece, caiu numa vara ou caiu em outra, como é a atuação de outro juiz. Quando você fala para o cliente que pode acontecer, tenha em mente como os tribunais vêm decidindo isso. E é importante que nós, como familiaristas, tenhamos os nossos auxiliares multidisciplinares. Então, eu tenho um psicólogo com quem eu posso recorrer e perguntar, olha, fulano, está acontecendo isso aqui? O que você pode me ajudar? Como é que a gente consegue fazer? Você acha que essa história está bem contada? Posso te mandar para você dar uma olhada antes? Às vezes um psiquiatra, às vezes um assistente social. Essas pessoas elas vão auxiliando até a nossa atuação e vão fazendo com que a demanda transcorra de uma maneira melhor do que se você estiver sozinho, especialmente para quem está começando. É sempre bom você conseguir ouvir de outras pessoas que têm um olhar mais frio, porque a gente se envolve muito, às vezes até demais, e para você conduzir até mesmo a sua atuação. E é muito importante, isso eu sempre faço, às vezes eu gosto de fazer no papel mesmo, uma tabela para o cliente. O que pode acontecer se a gente seguir no consenso, pensando no seu caso para resolver consensualmente, o que pode acontecer se a gente seguir no litígio? Então, quando a gente fala de consenso, a gente fala de previsibilidade. Pode ser uma porcaria de um acordo, mas eu sei o que vai acontecer, porque eu escolhi aquilo ali. Eu fiz um acordo que, não, olha, nem estou tão feliz assim, não foi tão legal, mas eu sei o que eu escolhi, eu sei como eu coloquei, eu sei em quanto tempo as coisas vão mudar ou não vão mudar. Eu tenho certeza do que eu escolhi, até que, óbvio, se houver depois uma situação fática que altere aquilo, mas por enquanto eu tenho essa situação. Os custos são infinitamente menores, tanto os emocionais, porque o desgaste é muito menor, o tempo é muito menor, quanto os financeiros. O custo de um trabalho consensual
para o advogado, do advogado é menor do que você cobra de um litígio que demora anos. E às vezes a gente pensa assim, não, vou entrar com a ação, que na ação eu vou ganhar mais. Gente, cliente bom é cliente que a gente resolve logo. Então, se a pessoa entrou no seu escritório, você cobrou 100 mil reais por uma causa, vou colocar um valor super alto, e a pessoa ficou 5 anos no seu escritório, divide 100 mil reais por 60 meses. Você trabalhou quantos meses naquele caso? Quanto trabalho você está fazendo? 60 não, falei errado. 120 meses, 10 anos que fica uma partilha, por exemplo. Gente, são, assim, você paga para trabalhar. Então, às vezes, você cobrou 5 num negócio que vai embora em 2 meses, ou você fez um puto de um negócio pensando em horas trabalhadas e pensando em quantidade de energia empenhada naquele processo. Então, e o mais legal, quando a gente fala de consenso, é que a gente adapta a situação do acordo, de fato, à realização daquela família. Então, há uma customização. Eu sei que as crianças fazem aula de inglês na quarta-feira, às 4 da tarde. Então, na quarta-feira, às 4 da tarde, quem leva na aula de inglês é o pai. Então eu ponho isso no acordo, que ele vai continuar levando. O juiz não vai querer saber se a criança faz aula ou não faz aula, pega lá uma forma, encaixa a família, o que ficar para fora, problema da família. Quando a gente fala de litígio, a gente fala em imprevisibilidade. Então, hoje você tem uma puta liminar irada no primeiro grau, você vai lá, entra, tal. 2 dias depois, a parte contrária consegue um agravo, caça sua liminar. Você acabou de dar notícia para o cliente, você vai conviver assim, assado, tal. Putz, então, olha, o tribunal cassou a decisão que a gente tinha. Aí julga o agravo, volta de novo. Aí essa imprevisibilidade, essa incerteza é algo que traz realmente muita insegurança para todo mundo e acaba virando uma roleta de sorte, dependendo do juiz, dependendo do promotor, como é. Então, isso é uma coisa que é muito desgastante. Há custo muito maior e uma generalização. Aí vai conviver de 15 em 15 dias, finais de semana, pernoites nas quintas. A minha família, a família da Mariana, do Cláudio, da Marília, não interessa, tá lá, encaixa naquela forma e segue, vida que segue. Para o juiz não tem como ele fazer essa customização, como a gente consegue fazer num acordo, por exemplo. E quando a gente fala do direito de família, hoje a gente fala de um direito de família necessariamente constitucional. Porque quando a gente falava antes, a gente falava de uma família como instituição, a gente falava assim, o que era preservado era a família, era o matrimônio. Então, não interessa o indivíduo dentro da família, a felicidade, a realização plena dos filhos, dos pais. Não, interessava que a família ficasse rígida, a família pai, mãe, filhos, consagrada no matrimônio. Então, quem estava por fora, os filhos havidos fora do casamento, não tinham nenhum tipo de garantia, as uniões homoafetivas não tinham nenhum tipo de garantia, as uniões estáveis não tinham, porque isso não fazia sentido. O que se fazia sentido era preservar exclusivamente a família e a instituição. O vínculo matrimonial estava acima de qualquer coisa. A gente tinha um curador do casamento. Então, uma pessoa ia, olha, eu queria lá fazer o desquite, depois fazer a separação, mas passava antes por um curador para saber, não tem mesmo como a gente voltar e resolver. E quantas vezes a gente chegava, o juiz fazia aquela sermão, quase que como um padre, olha, não, mas vejam bem, vamos tentar mais um pouco. Não existia essa função voltada aos entes. A desigualdade entre os membros de gênero e a desigualdade entre filhos e pais, ela era positivada, estava na lei falando que o marido era chefe da entidade familiar e a mulher era uma reles colaboradora. E a gente tinha o pátrio poder, hoje a gente fala em poder familiar, e o pátrio poder era uma sujeição plena do poder paterno, o pai fazia o que queria, e os filhos e a mulher tinham que aguentar aquilo ali, não tinha alternativa. Hoje a gente fala em poder familiar, né? Então na verdade, uma evolução. Por quê? Uma democratização, deixa eu baixar isso aqui, só para não ficar atrapalhando, da família consolidada na incorporação da igualdade dos membros que são igualmente respeitados. A gente deixa de lidar com a família como se fosse exclusivamente a entidade para pensar nas pessoas que formam aquele núcleo familiar. E aí a gente fala num conceito mais moderno de autoridade parental. Então a criança e o adolescente, ele passa a ser sujeito de direitos, ele não é um objeto dentro daquela família, então fica com um, fica com o outro, sendo subjugado ao que o pai ou
o que a mãe quer o tempo todo, independente de ter direitos. Não é mais assim que a gente encara a criança. E aqui eu trago uma definição da Marília Pedroso Xavier, que é: a autoridade parental consiste no conjunto de responsabilidades e incumbências de natureza patrimonial e existencial, atribuído conjuntamente aos pais, independente de sua situação conjugal, com relação aos filhos, absolutamente ou relativamente incapazes. E daí vocês falam, mas você veio aqui para falar para a gente de guarda, por que você está falando de autoridade parental? Porque a gente precisa compreender que, tendo ou não guarda, ser pai ou mãe de uma criança traz deveres e direitos inerentes a essa condição. Então, a guarda, ela é um além da maternidade ou da paternidade, é um efeito decorrente dela. Então, eu não sou guardião, mas por essa razão eu não posso nem tratar de nada que diz respeito ao meu filho? Evidente que não. Eu não sou guardião, mas eu tenho poder familiar, eu tenho autoridade parental. A autoridade parental, ela é um conjunto de deveres e de direitos que dizem respeito a essa situação de parentalidade. E aqui eu faço uma crítica, porque a gente usa em tudo quanto é petição. Eu faço uma petição como autora, falo do superior interesse da criança. A Mari vai contestar a minha petição, ela vai falar do superior interesse da mesma criança numa situação completamente antagônica. Mas é o superior interesse da criança. Quando a gente usa isso, a gente precisa traduzir o superior interesse da criança em algo concreto. Então, vai estar tutelado o superior interesse da criança se esta criança tiver convivência equilibrada com o pai e com a mãe, se esta criança tiver direito a estar matriculada numa escola XYZ. Então, esta situação, este princípio precisa estar transmutado numa situação concreta, para a gente não ficar falando ao vento, a situação do superior interesse da criança, porque acaba virando lá um coringa para qualquer coisa, quando você quer e quando você não quer, na mesma causa em situações antagônicas. Tem aspectos que são existenciais da autoridade parental e tem aspectos que são patrimoniais. Então, quais são os existenciais? O dever de cuidar, que tem início no pré-natal, então quando a mãe está grávida, então suprindo as necessidades biopsíquicas da criança, com alimentação, que aí entra também no dever de assistência, nas necessidades básicas, cuidados das enfermidades, no afeto, cuidado em geral. E aqui afeto como valor jurídico, a gente não é carinho, não é assim, nossa, gosto muito, não é isso. O afeto é cuidado como um todo, é inclusive impor limites, inclusive dizer não. Isso faz parte do afeto, isso faz parte da criação, faz parte da autoridade parental. E o dever de educação, que exige, que fala de matrícula na escola, evidentemente, e a educação informal com a transferência de valores familiares, que também faz parte. Os aspectos patrimoniais dessa autoridade parental é a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores. Então, os pais são administradores e usufrutuários legais dos bens dos filhos menores até que esses atinjam a maioridade. Faz parte também da autoridade parental. E aqui eu vou falar para vocês da guarda efetivamente. A guarda é o exercício pleno da autoridade parental. Então, é a tomada conjunta, em princípio, de decisões que viabilizem, na prática, ser pai ou mãe de um ser humano que está em desenvolvimento. E aqui eu vou falar para vocês uma situação. Tem muita gente falando que não seria imprescindível a utilização do termo guarda. Eu até concordo com isso, que a gente falar em autoridade parental faria muito mais sentido. Só que ainda a nossa sociedade não tem maturidade para isso. Infelizmente, as pessoas mal sabem o que é autoridade parental. Então, de uma forma geral, a sociedade atribui ao guardião a responsabilização pela criança. Ainda é um termo imprescindível, na minha visão. A gente ainda precisa falar até que a guarda esteja compartilhada, esteja bastante incorporada nas pessoas e que elas compreendam que o fato delas se responsabilizarem pelos filhos faz parte de uma autoridade que elas têm, pelo fato delas serem pai ou mãe de uma criança, aí a gente pode começar a pensar nessa discussão que é extremamente válida. Ainda não tem lugar na nossa sociedade por conta da ausência de maturidade do tema, pelo menos ainda o que eu penso com relação a isso. E como que fica a guarda dos filhos? E aqui eu vou dizer especificamente para vocês quando recebem um cliente em consulta. O que você vai falar para a pessoa? A regra no nosso ordenamento é a guarda compartilhada. Isso vai te poupar tanto problema, porque a pessoa já chega
eu não quero, porque ele não vai ficar, porque ela não vai ficar, porque eu quero guarda no lateral. O que você vai falar? Olha, a regra é o compartilhamento. Para a gente fugir da regra, a gente precisa de uma coisa tão séria, mas tão séria, que é muito difícil. Então, é assim que é a regra. E isso vai mudar até a intenção da pessoa, muitas vezes, que às vezes está ligada ao fato de que ela não sabe o que ela está falando. Então, porque quem é guardião precisa, de fato, se responsabilizar. E quando a gente fala em responsabilização, a gente fala em divisão de cuidado mesmo, de dificuldades, eu falo para as clientes, você carregar o piano, você vai carregar piano sozinha? Para quê? Se tem na lei uma determinação de que isso precisa ser feito conjuntamente. Então, 1584, parágrafo 2º, fala: quando não houver acordo entre o pai e a mãe quanto à guarda de forma distinta, tendo os dois, ou três, né, quando a gente fala em multiparentalidade, a possibilidade de exercício, será aplicada a guarda compartilhada. Está muito claro aqui, não é se for, se tiver consenso, se não, será aplicada. E não sou eu que estou falando isso para vocês. Quem está falando isso para vocês é quem criou a lei, o legislador. Então, quando a gente pega uma lei, é sempre legal ler a exposição de motivos dessa lei. Por que essa lei foi criada? O que o legislador queria? Às vezes a gente acha umas coisas, umas aberrações, fala, nossa senhora, mas às vezes a gente acha umas coisas bem interessantes, porque quando é uma lei que tem um legislador um pouquinho melhor, uma proposição feita por alguém que tem um pouco mais de condição, a gente encontra coisas como a gente vê na lei 13.058 de 14. Ele fala expressamente que na outra lei anterior, de 2008, falava sempre que possível a guarda será compartilhada. O que aconteceu? Os tribunais começaram a entender, sempre que houver consenso, só será possível quando houver consenso. E agora, na lei nova, ele diz justamente ao contrário. Se eu fosse esperar consenso, se eu for esperar bom senso, eu não preciso de determinação judicial impondo um regime de compartilhamento que as pessoas fazem por si só. Então, tendo ou não consenso, a regra é o compartilhamento. A gente tem até uma resolução do CNJ de 2016 que diz para todos os juízes e desembargadores que é a regra o compartilhamento. Então, a gente pode dar essa orientação e seguir. Evidente que eu estou falando de situações aqui dentro de uma certa normalidade, mas para frente a gente vai falar de uma situação mais patológica, como eu gosto de falar. E a guarda provisória também pode ser compartilhada. Quando o juiz recebe uma petição inicial pedindo guarda unilateral provisória, ele não pode conferir sem ouvir a outra parte. Isso está na lei, isso está na exposição de motivos da lei. A exposição de motivos diz o seguinte, que dá até o exemplo, as separações de corpos acabavam sendo utilizadas para pedido de guarda provisória, para depois essa guarda provisória ser utilizada como moeda de troca para outras questões. E a gente vê isso acontecer na prática. Se você tem uma concessão de guarda provisória no início unilateral, é muito difícil depois fazer um acordo, porque a pessoa que tem a guarda fala, eu já ganhei, o juiz já me deu, eu não vou abrir mão em guarda compartilhada depois, porque o juiz já me deu. Então, a guarda provisória unilateral, ela atrapalha o bom andamento das ações e a possibilidade da gente conseguir até resolver por acordo. E isso que eu estou falando aqui, nossa, para vocês, super bonito, realmente, né? Não, todo mundo, compartilhamento, essa é a realidade do Brasil. Não, não é. A guarda materna segue sendo regra e o pai é espectador. O tribunal avaliza ainda um comportamento de que mães são mães e pai é um espectador. 70% dos divórcios atribuem a guarda unilateral para a mãe. Inclusive, quando a gente fala, esse dado de 70% são de acordos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, isso é benéfico para nós como mulheres? Parece um certo... Nossa, a mulher tem um privilégio, evidente que não. Isso faz parte de um machismo institucional que encara a mãe como apta para o cuidado. Então, o cuidado é um valor feminino, enquanto que o pai tem outras atribuições, que é pagar. Só que isso sobrecarrega a mulher e faz com que a gente não possa sair, tenha um poder privado que nos mantém refém no ambiente privado, quando a gente não consegue ganhar o poder público e dividir de forma igualitária os locais de fala, de poder, os locais de maior imposição. Como profissional, a gente não consegue pensar em outras atribuições que não seja aquela que a sociedade impôs a todas as mulheres, que é o cuidado das crianças, é o cuidado dos idosos, é o cuidado da casa. É evidente que isso também faz parte da vida, da nossa vida, mas também precisa fazer parte da vida dos pais. Então, a gente precisa pensar se
até que ponto é benéfico a gente continuar repetindo essa história, esse mantra do mãe é mãe, a mãe precisa ser privilegiada. Esses dias eu li numa decisão no STJ de 2020, num caso de sequestro internacional, em que o ministro escreveu com todas as letras: a criança deve ficar com a mãe, preferencialmente com a mãe ou com o pai. Se não der, a mãe tem privilégio na escolha. Gente, por quê? Por que isso? Quem que decidiu isso? Às vezes a gente vê mães inadequadas conseguindo obter guarda ou um tempo muito maior de convivência e que não teriam condição daquilo pelo simples fato de serem mães. Então, só fica esse questionamento para a gente pensar, até como mulher, se isso é benéfico para nós. Então, olha o que a gente tem aqui. Quase 70% das guardas são da mãe, esse é o último que a gente tem de 2019, porque dados são coisas bastante irrelevantes no nosso país, né? Então a gente não tem censo, a gente não tem apuração de dados, porque isso é uma coisa que não precisa para a política pública, a gente vai fazendo do jeito que dá. Então o último que eu tenho aqui é de 2019 para mostrar para vocês como a gente ainda tem os números muito diferentes do que é o espírito da legislação e o que se teria como ideal. 7 em cada 10 crianças, eu falo de novo, eu falo mais uma vez, porque eu fico realmente inconformada com esses números, até porque são números de acordos. Então, algum advogado orientou a fazer assim. Se o advogado tivesse recebido a pessoa e dito, você tem que seguir a regra é compartilhar, a gente teria um número muito menor. E o que é a guarda compartilhada? Porque as pessoas, elas confundem muito, né? O que é? Em tese, ela seria uma recriação no pós-ruptura de um modelo ideal que a gente tem quando a gente vive junto, pai e mãe. Então, quando a gente tem, eu estou aqui com vocês fazendo aula, meu marido está lá colocando as crianças para dormir. Porque a gente tem uma divisão de responsabilidade, para eu fazer as minhas coisas, a gente se divide. Ele faz as dele, eu faço as minhas, mas a gente tem em comum 2 filhos e cuida deles de maneira igual. Às vezes ele até mais do que eu, falo que eu não posso brigar por causa de guarda com ele, porque eu perco. Então, assim, é uma realidade que a gente vive hoje, e no pós-ruptura o legislador tende e quer que ela seja repetida, com uma divisão igualitária, inclusive quando a gente, eu gosto sempre de falar isso, quando a gente mora junto, pai e mãe, ou mãe, pai dos filhos, tem horas que ele quer uma coisa e eu quero outra, um tem que ceder para o outro, não é todo, todas as nossas decisões são conjuntas e são realmente, não, e isso precisa ser encarado com normalidade também em pessoas que não moram juntas e que estão rompidas como casal conjugal. E uma vai ter que ceder uma hora, outra vai ter que ceder outra hora, e assim as pessoas vão se adaptando e vão vivendo. Então, a gente vai falar numa divisão efetiva de responsabilidade perante a prole, numa tomada conjunta de decisões. Que escola vai estudar, onde vai morar, com quem vai ficar o tempo X, quem vai cuidar do curso, quem vai comprar o uniforme, quem vai levar na escola, quem vai... Esse tipo de situação diz respeito ao exercício da guarda. É a consolidação da autoridade parental do pai e da mãe, é na guarda que ela se consolida. E quais são as vantagens da gente compartilhar? O próprio compartilhamento de responsabilidades. Um não fica sobrecarregado em razão de ter que fazer mais coisas que o outro. A coparentalidade é preservada. A criança tem direito de ter mãe e mãe, pai e mãe, pai e pai, se ela tem 2. Resguardo do desenvolvimento psíquico dessas crianças. Então, eles têm condições de, ainda que o casal conjugal não tenha se mantido, ter resguardado a possibilidade de se desenvolver plenamente durante esse momento de crescimento e de formação como ser humano. E a efetivação plena da autoridade parental. Então, a participação efetiva faz com que, de fato, você exerça a sua maternidade, sua paternidade de forma eficaz. A guarda unilateral, diante de tudo isso que a gente está falando, e depois da lei de 14, então ela vai ser exceção. Então, um dos genitores não tem condição de exercício ou não tem interesse no exercício. E aqui fica também um questionamento bem interessante para a gente fazer. Eu posso não querer cuidar do meu filho? Eu posso, dentro do que eu tenho como dever de cuidado, eu posso simplesmente virar e falar, não quero, obrigada, pode passar a vez. Não posso fazer isso. É por isso que hoje a gente tem julgamentos condenando essas pessoas ao abandono afetivo, porque, muito embora não se possa obrigar a amar, a ministra Nancy Andrighi fala nisso no voto, você pode obrigar a cuidar, e só cuida quem está junto. Não dá para eu cuidar, ver meu filho uma vez por mês, um sábado de manhã, devolvo no sábado à tarde. Então, é preciso que se tenha como
A gente tem isso muito nos alimentos, a gente tem isso muito na guarda, a gente tem isso muito até na própria convivência, que é uma completa ausência de responsabilização com os vínculos familiares. A pessoa vê aquilo como um encargo. Putz, eu tenho que pagar essa pensão aqui, assim como eu tenho que pagar um boleto da moto que eu comprei. É uma dívida que eu fiz. Eu tive um filho, eu fiz uma dívida. Não encara como uma criação de um filho que ela teve. Eu tenho uma responsabilidade e uma vinculação com aquele ser humano. Então, é possível não querer? Na minha opinião, não. É preciso ter uma justificativa para não poder exercer. A guarda alternada, que aqui é uma super confusão que todo mundo faz. Os clientes, inclusive, chegam, porque eu quero ficar com fulaninho uma semana, ela fica uma semana, e assim a gente vai conseguir resolver e tal. Isto, ficar uma semana, é guarda alternada? Não. O que é guarda alternada? São guardas unilaterais sucessivas. Então, um mês fica comigo, um mês fica com o pai. Nesse mês que está comigo, só eu sou guardião, só eu exerço de forma efetiva a guarda da criança. No outro, só ele. Não existe essa propositura no nosso ordenamento. Significa que a gente não possa fazer uma convivência alternada? Não significa. Só que todo mundo confunde, e quando você tenta homologar uma convivência alternada que é perfeitamente possível, você não consegue. Porque aqui no Brasil a gente se preocupa muito mais com crianças que têm 2 casas do que com criança que não tem nenhuma. Então, aqui é um problema a gente conseguir, nossa, tem 2 casas, que absurdo. Absurdo é não ter nenhuma. Eu tenho uma mãe, um pai, uma mãe que querem dividir responsabilidade de forma plena, e a criança vai ter 2 núcleos e vai se sentir em casa nas 2 casas. Qual é o problema disso? Alternar essas residências? Nenhum. Então, a gente precisa pensar aqui. Quando vier, você fez lá o seu acordo, eu vou falar lá na prática, na parte do acordo, veio aquela cota lá mal agembrada do Ministério Público. Adite a petição inicial, porque não existe guarda alternada. Você vai fazer uma petição por cima e vai falar, eu não estou pedindo fixação de guarda alternada, eu estou pedindo compartilhamento alternado de convivência. É diferente. Eu estou escrevendo na petição que a guarda é compartilhada, eu estou escrevendo que as responsabilidades serão iguais, os direitos serão iguais, e eu estou escrevendo que a criança vai, ou o adolescente especialmente, porque às vezes a família está fazendo esse regime de convivência há meses, você vai homologar, o juiz cria caso, o promotor cria caso. Não se conformem, peticionem, recorram até que o acordo seja homologado. E a mesma coisa da guarda nidal, que é uma modalidade super interessante, mas que a gente não tem no nosso ordenamento, em que as crianças ficam na casa e os adultos saem e se revezam. É muito interessante, é super comum na Europa, só que é caro, né? Porque a gente precisa pensar em 3 casas, uma da criança, uma do adulto, outra do outro adulto, ou então num nível de civilidade tão grande que uma de adulto e outra de criança, as pessoas troquem entre si, mas daí já é um nível até de abstração de tão civilizado que essas pessoas precisam ser, né? Porque você dividir uma casa lá com uma pessoa com quem você não tem mais um relacionamento conjugal, e aí você põe outro parceiro na sua vida e vai lá na casa e tem as coisas, é um pouco funcionando, super ok, mas é algo que é difícil da gente conseguir imaginar, e eu acho praticamente impossível da gente conseguir homologar aqui no Brasil, porque não tem nenhum tipo de previsão, inclusive dessa convivência, dessa impossibilidade de manter as crianças com uma residência fixa e os adultos transitando. Então, o custo disso é algo realmente que acaba até inviabilizando. E aí a gente vai falar de convivência. Ó, quantas pessoas a gente tem aqui na sala agora? Deixa eu ver, não estou conseguindo ver. Sim. 100 pessoas. Então, eu tenho 100 pessoas que estão se comprometendo aqui comigo hoje, Silvia, a não utilizar nunca mais o termo visita para filho. Filho não visita pai, filho não visita mãe. Filho e convive. Faz diferença, Silvia? Nossa, que frescura, faz muita diferença. Visita é algo transitório. Quem convive, vive junto, ensina, tá perto, tá próximo, ainda que seja de 15 em 15 dias, é diferente. Filho não é visita. A lei fala em convivência, e convivência com tempo equilibrado entre os dois genitores que se separaram. Precisa ser necessariamente 50% do tempo para cada um? Não precisa ser necessariamente. E esse equilíbrio precisa ser logo que divorcia. A criança tem 6 meses, estou divorciando hoje. Preciso já estabelecer que ele vai ficar metade do tempo com a mãe? Não, eu posso fazer isso de forma gradativa até chegar num equilíbrio um pouco maior. Por exemplo,
o que pode ser equilíbrio para uma família em que o pai ficava trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias, e que não tinha contato nenhum com as crianças, que a responsabilização era exclusivamente da mulher, ter 2 dias na semana de convívio é algo mais equilibrado do que eles tinham naquele momento anterior. Vai melhorando para que a gente chegue numa convivência mais equânime entre os 2 lares. Quem que fala isso? A própria legislação civil, a Convenção Internacional da Criança também fala, dos direitos da criança no artigo 9º, no item 3, também traz isso. A gente tem, na Europa, ordenamentos nesse sentido, a gente tem um monte de literatura que fala que conviver de maneira equilibrada é saudável. E quando você está conversando, como você vai sugerir um regime? Vamos fazer um acordo, o que funciona? Porque às vezes as pessoas, o primeiro contato que elas têm com o advogado na vida é na hora de divorciar. Porque não faz consulta antes. Quem que faz? Não sabe, vou casar, deixa eu ver como é que é. Poucas pessoas, as pessoas fazem por questões patrimoniais, mas por questão de cuidado de criança, não faz. Então, o que você pode sugerir? Depende de cada família, da estrutura financeira, da estrutura familiar mesmo. Se tem outras pessoas que... os avós que ficam, avó de um lado, avó de outro, como é que a gente vai fazer a sugestão? Eu gosto muito, num regime de divisão igualitária, de segundas e terças numa casa, quartas e quintas na outra. A gente quebra uma vez só a semana. Então, segunda dorme numa casa, na terça dorme na mesma casa, vai para a escola, na quarta de manhã. Quem deixou na escola, o outro pega. Dorme numa casa, dorme na quinta, dorme na sexta, e a sexta e o sábado e o domingo alterna. Então, a gente tem uma divisão igualitária de tempo, e a gente tem 2 períodos só em que a criança vai ficar 4 dias sem ver um ou outro, porque são os períodos do final de semana. Então, para mim, eu acho uma das melhores formas do que eu vou colocar 2 pernoites, segunda e quarta, terça e quinta. Fica aquele vai e volta, fica aquela história de esquecer o uniforme, esquecer o livro e tal. Quando você concentra uma quebra só na semana, eu acho que faz mais sentido. Mas precisa funcionar. Dá certo para todo mundo? Não. Dá certo para quem quer fazer dar certo. Então, vou repetir, nosso compromisso assumido hoje aqui. Chega de falar em visita. Coloquei até uma vassoura atrás da porta aqui para todo mundo lembrar. Tá na hora da visita ir embora. Pais e filhos convivem. Sempre utilize a palavra correta. Filho não é visita. Essa é uma campanha, inclusive, da nossa... Ai, não entrou... Pera, vai ter que entrar o banner aqui, peraí. O banner, se não entrou, depois eu mando. A Comissão de Direitos de Família e Sucessões da OAB de São Paulo fez uma campanha sobre o tema Filho não é visita, e um banner super bonito que não está aparecendo aqui, mas depois a gente vai mandar aí para vocês. Entrem lá no site da comissão que tem. Então, a gente precisa pensar. E o que a gente vê na prática? Eu sempre falo, né? Eu gosto de fazer lá aquela análise jurisprudencial. Nossa, realmente, a gente está falando de divisão igualitária de tempo, em equilíbrio e tal. É assim na prática, se vê? Não, não é. Na prática, a gente escuta o quê? Ai, doutora, rotina, a criança tem que ter rotina, né? Não precisa do pai. Por que pai, se ela tem rotina? Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? O que para vocês parece mais crível? Eu tenho uma super angústia existencial, uma questão profunda, eu vou procurar terapeuta, falar, olha, sabe o que acontece comigo? Quando eu era criança, eu não tinha rotina. Ou parece mais crível a pessoa sentir essa angústia, essas questões, quando ela virar para terapeuta e dizer, olha, quando eu era criança, eu não tinha pai. Então, eu gosto de dizer o seguinte, a rotina a gente faz. Se você fica segunda e terça na casa de um, quarta e quinta na casa do outro, toda semana, isso é rotina. Só é diferente da minha ou da sua, mas é uma rotina. Então, não existe essa história, não dá para a gente dizer que a rotina seja mais importante, até porque as rotinas, elas são diferentes. Elas podem não ser a mesma da casa do juiz ou da casa do promotor, mas é uma rotina que aquela família instituiu. Excluir um dos genitores é incentivar a insegurança da criança. A vinculação só existe com quem cuida. Quem não dá banho, não escova o dente, não dá comida, não troca, não dá um chacoalhão, não dá um limite, não fala não se vincula com a criança. As crianças que são afastadas dos pais ou das mães, de um dos genitores, são mais propensas à depressão na adolescência. E aqui a gente precisa pensar o seguinte, nós estamos falando de um país em que a gente tem 6 milhões de crianças, também é um número defasado, sem pai no registro, sem pai registral. Então a gente tem 6 milhões de crianças e a gente deve ter muitos mais milhões com pai no registro e que não tem pai, porque o pai simplesmente se descompromissa de maneira evidente com relação àquela criação. Os pais que querem fazer isso, a gente não pode impedir de fazer. Até porque a gente precisa incentivar o cuidado pelo pai, o cuidado pelo masculino, como forma absolutamente natural de cuidado.
E aí a gente tem uma super discussão, né, da história da pandemia. Como é que fica a convivência na pandemia? O que aconteceu no começo? Saíram as pessoas falando aí, nossa, pelo amor de Deus, não pode ver nunca mais, tem que parar de conviver, tem que deixar trancado na casa da mãe, não sai mais da casa, porque senão vai acontecer algo muito sério. Muito fácil isso, né, gente? A mãe tá em home office trabalhando, tá sem nenhuma ajuda, porque tava todo mundo isolado, especialmente no começo. A gente tava, ai, olha, então, eu também, o pai também, tô aqui no home office, ai, eu não posso pegar, é muito perigoso para ele sair da sua casa. Então, a gente precisa pensar que dentro essa postura que se colocou no início, de que, ai, não, é melhor não ver mais, não estar mais com o pai ou com a mãe, dependendo de onde era a base fixa de residência da criança, por causa da pandemia, é retrógrada, é contrária ao que se fez no mundo inteiro. Então, a gente viu países em que realmente foi decretado lockdown e esses países havia como exceção para as pessoas circularem a retirada das crianças para regime de convivência, ainda que fossem entre cidades distintas. Na Itália, por exemplo, não podia sair da cidade, mas para buscar a criança para conviver, havia uma exceção. Então, é algo que foi um posicionamento, na minha opinião, absolutamente retrógrado, que hoje a gente vê que o tribunal tem arrefecido isso, até porque não tem, a pandemia vai acabar dia 30 de novembro de 2021, às 21 horas. Pronto, gente, pode todo mundo livre. Não existe esse momento que vai acontecer isso. Então, a gente precisa fazer as adaptações e a convivência deve ser mantida. A suspensão é em casos muito excepcionais. Aí você fala, o pai é médico, tem que suspender? Gente, se morassem juntos, se fossem 2 médicos, você ia tirar a pessoa de casa, porque não, toma os cuidados, mais cuidados do que outras pessoas tomaram, e mantém a convivência. Muita gente falou, faz a convivência por contato virtual. Não existe isso. Não dá para você criar filho pela internet, né? Não tem como você ensinar que você está junto, você pegar no colo, você se abraçar, especialmente para as crianças pequenas. Foi uma coisa que eu fiquei com muito receio. O contato virtual é algo que precisa ser muito excepcional. São casos em que aquele pai ou aquela mãe é realmente perigoso para a criança num convívio físico e que manter um vínculo. Aí, nesse caso, especificamente, a gente pode pensar nesse tipo de contato. Mas, para uma convivência regular, substituir meu receio muito grande era quando começaram a falar dessa história do contato virtual, e a gente sabe da história da rotina versus pais, o que na minha cabeça aconteceu? Eu falei, pronto, agora o pernoite que a gente tem durante a semana, que nós ficamos aí lutando para conseguir, para colocar, vão transformar nesse maledeto desse contato virtual. Aí vão tirar, vai continuar vendo lá o pai McDonald's, pega no sábado de manhã, leva no Mac, devolve a criança suja, tá aqui, bonitinha, sem escovar o dente. Então, não dá para a gente falar que vai parar de conviver por causa da história da pandemia. O que dá para fazer? Dá para aglutinar os períodos. Então, eu tenho uma criança que fica com o pai, segunda e quinta, por exemplo. Não precisa fazer essa divisão, pega na segunda, devolve na terça, pega na... Isso também que eu estou falando é mais para o começo da pandemia, agora que a gente, ou para os momentos em que a gente estava mais fechado, que eu espero que não aconteça de novo, mas depois das coisas que eu tenho ouvido da tal da Delta, aí já estou começando a ficar desesperada. Mas aí a gente pensa, então, olha, faz sentido ficar uma semana na sua casa, uma semana na minha, faz sentido a gente aplicar o nosso regime de férias, faz sentido a gente pensar, em vez de ficar segunda e quinta na sua casa, fica 2 dias, fica já quinta, sexta, sábado, já aglutina os períodos para fazer menos idas e vindas e resguardar a segurança e a convivência ao mesmo tempo. E aí vamos falar de prática. Como que a gente faz um acordo de guarda? Claro, aquelas coisas básicas, qualificação das partes, junta a procuração, junta documento pessoal. Tem alguns juízes, eu não sei se é em Campinas, que exigem a comprovante de residência, até para ver a distribuição, se está certinho. Então, na dúvida, junta um comprovante de residência que você já resolve. Põe lá, é casado, junta a certidão de casamento, junta os documentos das crianças. E o que eu escrevo no acordo? Qual é o tipo de guarda que vão exercer? Qual é o tipo de convivência? E aí, convivência livre, não existe isso, gente. Quem convive livre não convive. Porque na hora que der a confusão, o outro fala assim, hoje não pode, hoje não dá, hoje tem inglês. Não, amanhã não dá, amanhã tem natação. Não, amanhã não dá porque eu vou cortar a unha, não pode. Então, não dá, precisa ter um dia certo, o horário certo, onde vai pegar, onde vai devolver, quem vai pegar, quem vai devolver. Pode ser o vizinho pegar, pode ser a avó pegar, se tem situações diferentes do regular, põe no acordo, explica o máximo possível, vai devolver tal hora, vai retirar tal hora, vai pegar em tal lugar, vai fazer assim, vai fazer assado, bonitinho, para não ter problema. Quem vai cuidar de quem? Quem leva na escola? Quem compra material? Porque pagar é uma coisa, fazer é outra. Para quem que a criança vai virar e falar, mãe, amanhã tem que levar 10... Olha o meu ato falho, mãe, né? Já falei eu mesma aqui direto.
10 horas da noite. Amanhã tem que levar cartolina na escola, 10 da noite do dia anterior. Quem que é o responsável por esses cuidados? Quem que vai fazer? Pode colocar, faz uma cláusula lá bonitinho. Tanto o pai quanto a mãe se compromete a manter o regime escolar e fazer todas as atividades quando estiver na sua companhia. Aí vocês viram para mim e falam, Silvia, isso é super exequível? Não é. Realmente não é, porque eu não vou virar para o juiz, olha, juiz, ele tinha que comprar cartolina, mas ele não comprou. Mas cria um dever moral nas pessoas, especialmente quando as pessoas são compromissadas a fazer dar certo. Então, vale a pena a gente sempre colocar especificamente quem vai fazer o quê, para pensar naquele acordo de forma mais completa possível. Então, pondo a cláusula de responsabilidade para cada um, por exemplo, eu vou colocar assim, o pai vai levar a criança na escola. Mas, se o pai não levar, a mãe pode contratar uma perua e o pai vai pagar a perua. Nem é um dever ligado só aos alimentos, mas é uma responsabilização do exercício efetivo de cuidado daquela criança. No pacto de coparentalidade, que é algo que, assim, quando eu vi sair uma notícia, faz acho que uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, talvez, primeiro pacto de coparentalidade. Daí eu falei assim, gente, mas eu faço isso em todos os meus divórcios, não tinha esse nome bonito, não sabia que tinha esse nome bonito. O que é? Quem que vai fazer? Como vai fazer? Como vai cuidar? Pode rever de tempos em tempos? Claro que pode. Aqui é um nicho super legal que a gente tem para fazer, até para uma advocacia extrajudicial, para fazer todo esse contato, para fazer esse acordo. O pacto de coparentalidade é legal ser homologado? É legal, tem muito mais força e tal. Mas eu posso fazer ajustes no pacto com consultas com o advogado, e conversar, e falar, e fazer que tipo de ideias que são interessantes para a gente colocar ali, que funcionariam para aquela família. E tem que ficar bem claro que é um direito, estar com meu filho, eu quero estar, é um direito, mas é seu dever também, cuidar, se responsabilizar, fazer as coisas das crianças. Então, pensar em sempre incutir essa ideia da responsabilização para a gente imaginar que no pós-ruptura aquele pai e aquela mãe vão, de fato, continuar exercendo a sua maternagem e paternidade. E aí a gente falou de tudo aqui, tudo bonitinho, acordo, né? As pessoas mais elaboradas, assim, com uma consciência dos impactos das atitudes delas na vida das pessoas. Mas eu gosto de falar das patologias, né? Eu traço assim, com esse nome, questões que fogem aí dos casos mais comuns. Na verdade, não é mais comum, porque as patologias acabam sendo mais comuns, mas dentro de uma normalidade que a gente entende de uma coisa mais saudável. A criança e o adolescente passam a ser completamente desconsiderados como sujeitos de direito por um, por outro, ou por outro genitor, e às vezes por ambos, gente. A gente vê que as pessoas, elas brigam pela briga, elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não pensam nas consequências, e isso cobra um preço depois, né? Então, a primeira patologia aí que eu queria tratar um pouquinho com vocês é a história da alienação parental. E a alienação parental está muito em voga, está muita gente falando da revogação da lei, eu não sei se vocês já ouviram falar. A alienação parental existe desde que o mundo é mundo. O alienar, o ato de falar mal de um ou do outro, a gente escuta e a gente faz, às vezes, até casado. Então, quem nunca escutou assim da mãe? Você, viu, é muito desleixado, viu? Olha, puxou seu pai. Ou a outra mãe, a mãe. Ai, mas você joga todas as coisas, puxou sua mãe, tá sempre atrasado, igual a sua mãe. Isso acontece naturalmente. Às vezes as pessoas falam até sem pensar, muitas vezes isso acontece. O que vai fazer diferença? A pessoa escutou isso uma vez, puxou o seu pai, isto é alienação parental? Gente, não, evidente que não. O que está acontecendo? E por que a gente chegou nesse ponto de discussão? Porque nós, advogados, e eu só me incluo na categoria dos advogados, mas não dos que fizeram isso, porque eu, em 20 anos de advocacia, aleguei 3 vezes alienação parental, efetivamente. Banalizamos o uso desta lei, banalizamos o termo, banalizamos para tudo que acontece virou alienação parental. E muitas vezes acontece de forma muito grave, e aí a gente não consegue que o judiciário tenha alcance sobre aquela situação, porque já foi totalmente banalizado, virou meio que carne de vaca, como se dizem, e é algo extremamente grave.
é uma interferência efetiva na formação da criança. Eu já tive casos em que a mãe ensinava a criança a cuspir no pai. Ela recebia o pai para a convivência cuspindo nele. E sabe o que aconteceu com ela? Faleceu, super jovem, e as crianças tiveram que ir morar com o pai, 2 crianças. E imaginem o sofrimento para fazer essa adaptação depois. Então, o que é importante da lei? Ai, tem falhas? Tem falhas. Tem falhas como todas, se a gente for revogar a lei por falha, a gente começa pela Constituição Federal. Revoga a Constituição, revoga todas as leis, porque todas elas têm aplicação falha, uma ou outra, em outra circunstância. Mas o caráter pedagógico que essa lei tem é extremamente importante, especialmente em casos iniciais de alienação parental, que você mostra, olha, se você continuar com esse comportamento, pode acontecer primeiro uma advertência, uma multa, uma ampliação da convivência com ele e depois uma perda da guarda. Então, é preciso pensar que qual que é o problema que a gente tem com relação à questão da alienação parental, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o falso abuso. Ou os casos em que tem abuso e que a gente não está conseguindo apurar e está jogando na vala comum da história da alienação parental. É um fato que a gente precisa discutir, mas talvez não a discussão não seja vamos acabar com a lei propriamente dita. A lei, ela traz um rol exemplificativo. O que é alienar? Alienar é mudar o domicílio sem avisar o outro, criar problemas para aquela pessoa falar com a criança, criar problemas para a pessoa conviver com a criança, é falar mal do outro, é falar mal da casa do outro, das coisas que o outro faz com a criança, atrás daquela roupa, ganhei uma camiseta do meu pai, nossa, camiseta horrorosa, seu pai não sabe escolher nada. Isso são atos que não dá para o legislador colocar lá, falar mal da camiseta do pai não é. Então, é um rol que traz alguns exemplos e atos que a gente vai colocando dentro do que vai acontecendo para ver se é ou se não é. Como que a gente apura a alienação parental? Na própria ação de guarda, por exemplo, então, às vezes acontece algo e a gente faz ali uma petição no próprio curso da ação, ou uma ação incidental declaratória do reconhecimento da alienação parental, incidental ação de guarda. Então, está correndo uma ação de guarda normal. Tem uma outra ação exclusivamente em sede de reconvencional, por exemplo, eu já fiz isso, então eu vou fazer na reconvenção um pedido de declaração de alienação. O que faz de diferença se o juiz declara? Num primeiro momento, o juiz pode encaminhar para um tratamento terapêutico, o juiz pode ampliar a convivência com o outro alienado, porque manter longe apura a alienação, aumenta a alienação. Então, tem uma série de atos que o juiz pode fazer. Aí a gente fala, revogar a lei vai resolver? Na minha opinião, não. Claro que eu acho que é uma discussão super válida, porque a gente tem um país recordista em abuso sexual. O abuso sexual acontece intramuros, dentro da casa, acontece por pessoas boazinhas, super gentis, melhores cuidadores, nossa, um príncipe encantado, uma princesa, e você abusador não tem cara. Então, a gente precisa pensar que é, sim, algo muito complexo. Como que a gente vai conseguir sopesar o que é uma falsa alegação, o que é um abuso real? E tem casos em que a pessoa que fala que a criança foi abusada acredita naquilo, ainda que não tenha acontecido. Então, às vezes acontece um machucado numa região genital, uma coisa meio estranha, a criança não sabe falar e as pessoas perguntam assim, mas o papai pôs a mão no seu lugar? Não. Pois, fala uma criança pequena, de 3, 4 anos, às vezes você fala uma coisa, a criança repete, tem implantação de falsas memórias e às vezes tem até uma repetição involuntária daquilo. Claro, como que a gente... E aí a gente pergunta assim, como que a gente vai saber que o cliente está falando a verdade ou não? Primeiro que assim, como que a gente faz se o cliente relata isso? Olha, meu filho foi abusado pelo namorado da mãe, ou pelo pai. Primeira coisa, lembra lá da história do nosso auxiliar multidisciplinar que eu falei. Pega esta criança, esta mãe, manda num psicólogo, de preferência especializado nisso, né? Que possa apurar, possa verificar, possa ouvir a história, possa fazer uma oitiva da criança de forma correta, porque não adianta ficar, papai fez isso com você assim, assim, assado, ou a mamãe fez assim, 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 assim. Não é assim que se faz a oitiva, é técnica. A oitiva, ela é feita de uma forma técnica. Então, ouça essa explicação, mande para apurar. Esse profissional vai ter condição de falar para você, advogado, olha, eu realmente acho que aconteceu. Quando as crianças relatam isso,
de abuso, tem sinais na própria criança, não sinais físicos muitas vezes, porque não fica, às vezes, marca nem nada disso, mas a criança, ela tem reação, ela reage corporalmente quando ela fala, e ela faz descrição de comportamento. Então, é uma coisa quente, um melecado, um cheiro ruim. Essa descrição que engloba as situações corporais, a criança não tem condição de inventar, especialmente quando é muito pequena, um xixi branco, coisas que assim, ela não tem alcance para inventar por conta própria isso. Ou mesmo que alguém fale para ela e ela repita, ela não consegue falar das sensações. É algo que é muito marcante quando a gente ouve os relatos verdadeiros de abuso. A perícia, ela não vai descrever o comportamento, o perito que vai ouvir não vai ficar descrevendo, olha, aconteceu assim, não, vai fazer essa oitiva realmente de maneira técnica. E aí, quando a gente fala na prática, nos litígios, quando a gente tem essas questões mais problemáticas, o que a gente faz? A petição inicial. Primeiro, eu preciso fazer a transcrição de 150 mil julgados? Gente, não. Julgado é 1 ou 2 julgadinho, nas jurisprudências não existe. Jurisprudência é um conjunto de julgado. Então, o julgado a gente coloca lá 1 ou 2 na nota de rodapé, um negócio muito específico, um caso muito igual ao meu. Nossa, juiz, olha aqui. Uma vez eu estava conversando com um juiz, amigo meu, ele falou assim, eu adoro quando tem aquele monte de jurisprudência, porque eu faço assim, ó, quando o processo era físico, ó, véia, o processo eu faço assim, ó, nossa, pula tudo aquele monte de jurisprudência. Claro, gente, você acha que o cara vai falar, nossa, realmente, o Tribunal do Paraná faz aqui uma decisão linda, eu vou fazer igualzinho no caso. Não vai. Então, a gente precisa colocar coisas pontuais para escrever pouco e escrever o importante. Uma petição que tem 70, 80 laudas não vai chamar atenção como ela precisa chamar. Claro que muitas vezes a gente tem que escrever muito, colocar muita coisa e tal, mas tem que saber o que é importante. Então, a gente vai narrar os fatos na petição, o que aconteceu, o que aquela família precisa de específico e o que eu vou juntar nessa petição. O primeiro contato que o juiz tem com a causa é a petição inicial, e são provas unilaterais. Só uma parte que fez aquilo, não tem o crivo do contraditório naquela prova. Mas tem coisas que elas são muito convincentes, então fotografias, por exemplo, até de como a criança é tratada no outro caso, como a criança convive com aquele pai, com aquela mãe, qual a estrutura que essa criança tem, olha, o quarto é assim, a casa é assim, a área de lazer do prédio é assim, ou mora em tal lugar. Esse tipo de informação é interessante a gente levar. Declaração, fulana, você tem alguma vizinha, alguém que viu? Declaro para os devidos fins que o fulano é um ótimo pai, convive bem com as crianças, cuida bem, é bom cuidador. Trazer essas informações todas, ou pelo contrário, conheço o fulano, sei que machuca a criança, é uma pessoa violenta, coisas que acontecem naquela situação, podem trazer esses relatos iniciais para o juiz. Aqui, gravação. Gente, não juntem gravação de criança em processo, a não ser que não tenha outro tipo de prova para fazer. É uma exposição horrorosa, os juízes e os promotores detestam, especialmente assim, fala para o papai como é que faz, como a mamãe faz com você, aí põe o celular na cara da criança e grava, a mamãe faz comigo assim, assim, assado, aquela coisa induzida que vai dando um desespero, que você vai vendo que foi criado para aquele processo, pega muito mal. Então assim, nossa, eu tenho ali uma coisa muito natural que foi gravada, foi filmado e eu preciso pôr, é algo específico que eu vou usar, mas não façam isso como regra, não orientem cliente a gravar a criança, porque isso é um crime, de verdade. Fazer esse tipo de coisa é uma maldade sem precedentes. Ficar entrevistando crianças, às vezes a gente chega... Isso é uma coisa que você chega, já dá aquele nervoso em você que está defendendo a pessoa, que dirá quem está do outro lado. Então, tomem cuidado com isso disso. Laudos técnicos de profissionais que atendem a criança. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, pede lá para o psicólogo que está atendendo a criança um laudo falando que a criança não gosta da mãe. Aí o psicólogo vai lá, a psicóloga vai lá e faz lá o laudinho e tal. Aquela criança que tem aquele terapeuta, é vinculada ao terapeuta, gosta de ir a um espaço lúdico, é um lugar onde ela consegue estar cuidada, vai perder esse terapeuta. Porque o outro pai ou a mãe que foi prejudicado pelo laudo vai falar, você não vai mais tratar o meu filho, vai criar um putz de um problema e a criança perde o terapeuta. Então, precisa pensar, putz, olha, eu tenho essa prova aqui, esse laudo desse terapeuta é muito bom, eu vou usar, porque é algo que realmente vai fazer muita diferença para mim nesse caso. Aí vale a pena correr o risco de perder essa terapia por conta da prova, mas a gente precisa pensar que a vida da criança não é o processo, tem um monte de coisa em volta, entendeu? Quando a gente usa esse tipo de situação, tem responsabilidade por ela.
E aí são esses elementos que vão permitir para o juiz fugir lá da regra de ouvir a outra parte para fixar a guarda, para fixar uma guarda provisória, às vezes unilateral. A principal prova no processo de guarda e convivência é a prova pericial. Então, é importante, se o cliente tem condição financeira de pagar um assistente técnico psicológico, um assistente técnico social, a gente vai lá olhar no artigo da prova pericial, tem um momento, o juiz vai dizer, as partes podem indicar o assistente, se não disser, quando ele indica o perito, a gente pode indicar o assistente, e esse assistente vai fazer um monte de quesitos perguntando, a criança se dá bem com a mãe, a criança se dá bem com o pai, ela está bem atendida quando está com a mãe, está bem atendida com... É uma forma de conduzir a perícia e de mostrar para o perito que aquela pessoa que já teve contato com a família sabe o que é importante para ser dito. Aí vem aquela pergunta também que a gente sempre escuta no escritório. Aí, quando que o meu filho vai poder escolher que quer ficar comigo, porque eu sou muito melhor? Gente, a resposta que a gente fala para o cliente é assim, nunca. A criança não escolhe nunca. Quem decide com quem a criança vai ficar é pai, mãe ou juiz. Então, a criança não escolhe nunca. A criança tem direito de ser ouvida em juízo e não tem direito de ter a sua vontade necessariamente atendida. E por que eu estou falando isso? Pensem num adolescente de 15 anos, moleque, né, que quer o quê? Baladinha, sair, quer dinheiro, quer liberdade, não quer fazer lição, não quer ir para a escola. Você acha que ele vai escolher o chato do pai, que faz ele dormir cedo, para não colocar tudo na conta da mãe, eu vou jogar na conta do pai. O chato do pai, que faz ele dormir cedo, escovar o dente, ir para a escola, não fazer nada, prestar contas de onde está, ou a mãe, que é mais permissiva, que dá dinheiro na mão dele, vai escolher o mais permissivo, evidente. Isso é o melhor para ele? Não. Então, a possibilidade, o direito de ser ouvido precisa ser realmente observado pelo juízo, mas não tem possibilidade de a gente falar para o nosso cliente que a criança vai escolher. É mito. Com 12 anos pode escolher? Não, não pode escolher. Vai ser ouvido diretamente. E essa oitiva como é? Na audiência tradicional, então o juiz leva, chama a criança lá e ouve, que é bem inadequado e quase não acontece, para ser muito sincera. Poucas vezes eu vi acontecer, especialmente com adolescentes é mais comum, mas com crianças é mais difícil. A oitiva com especialista, que tem previsão no 699 do CPC, especialmente em casos de abuso e de alienação, e aí a gente fala em especialista em abuso e alienação. E o depoimento especial, que é algo sensacional, em que a criança fica numa sala com os técnicos e na outra sala fica a audiência instalada. E aí a gente tem um ponto que o juiz fala com o técnico e faz as perguntas que as partes, o promotor, fizerem através do trabalho lúdico, num depoimento totalmente técnico e voltado realmente para tirar da criança o que precisa ser falado. Aí a gente tem que mais de prova? Testemunhas, que são todas impedidas, evidente, porque quem sabe da minha vida não é o porteiro da minha casa, não é o meu vizinho que mora 3 casas para lá, é meu irmão, é minha mãe, é a babá que está dentro da minha casa, é a faxineira que faz a limpeza. Então são pessoas, maioria das vezes, realmente impedidas, que são ouvidas como informantes, mas que trazem elementos para o juiz conseguir fazer aquele julgamento. As gravações, sempre que você juntar a gravação, e quando você está falando, eu estou falando com o Cláudio no telefone, eu, Silvia, posso juntar a nossa gravação? Posso, eu sou parte. Agora eu pego, coloco lá um negocinho no telefone da Mariana, escuto a conversa dela com a Marília e junto no processo. Não posso fazer isso, porque isso é interceptação telefônica, prova ilícita. Mas aquele que está na ligação pode gravar e pode utilizar. E é importante degravar isso, porque o juiz não vai para, nossa, realmente, espera aí que agora eu vou parar e vou ouvir essa conversa inteirinha, que tem 37 minutos, e eu vou ficar ouvindo as pessoas se degladiando. Gente, não. Você vai degravar, vai pegar o que tem mais importante, vai marcar o minuto que tá e vai colocar no papel. Se ele falar, putz, realmente, isso aqui é sério, deixa eu ouvir, ele vai ouvir, vai parar no minuto que tem que ouvir. E é assim que funciona, especialmente, e eu estou falando mal do juiz, não, é humanamente impossível numa vara em que você tem 10, 12 mil processos, você ouvir uma gravação de 40 minutos de briga de família. Não dá, não dá. Então, a gente precisa facilitar o trabalho do juiz. A gente precisa facilitar o trabalho do promotor. Até para que o processo tenha o resultado que a gente busca que ele tenha. O processo tem estratégia. Não pode ficar saindo fazendo, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem que pensar o que eu vou pedir hoje, o que vai acarretar, o quanto isso pode me atrapalhar lá na frente.
Faz sentido eu pedir? Faz, né? Eu peço. Não, realmente, se eu pedir isso, depois o juiz pode eventualmente entender que o melhor, eu vou pedir para a criança ir acompanhada da babá, né? Para eu poder tirar a criança, porque tem uma discussão. Se eu pedir isso, depois para eu tirar essa babá dessa convivência, eu vou ter muito problema. Então, eu preciso pensar, realmente faz sentido eu pedir isso? Faz sentido faz sentido, porque esse pai não vê essa criança há 6 meses por causa de uma falsa acusação, que eu sei que, na verdade, é melhor eu ter a babá com a criança do que não ter a criança com o pai. Então, faz sentido. Mesmo que fique essa babá 2, 3 anos, é melhor que tenha uma pessoa junto e vai conviver. Então, a gente sempre tem que pensar estrategicamente como é que a gente faz o processo. E quem ensina isso? É o curso lá do pessoal da boleira? Não, não é, gente. É a prática. A gente vai ganhando cancha. E só se faz isso advogando. E a gente não consegue, a gente não começa CEO do nosso escritório, dono do... Não, a gente começa lá tirando xerox, e ralando, e lendo, e fazendo petição de juntada, e fazendo guia de levantamento. É assim que advoga, é assim que começa a advogar. A gente começa pequeno e a gente vai crescendo degrau por degrau. Ninguém começa diretor, viu? Então, essa é uma coisa que a gente precisa sempre pensar que faz sentido fazer o que a gente dá conta. Então, isso que é importante também ter em mente. A assistente técnica que eu falei, pode mudar tudo. Pode mudar, inclusive, quando a gente pega um cliente que é mais difícil, que a pessoa é mais resistente, a pessoa não quer ouvir, ela vai ouvir do nosso assistente, que é melhor do que ele ouvir do perito. Olha, se você continuar desse jeito, a sua chance de conviver com seu filho é nula, porque você não está pensando nele, e aí aquilo vai... E esse trabalho não pode ser nosso. Porque você tem 100 processos para cuidar. Você não pode ficar, meu filho, você precisa instalar rede de proteção. Eu faço isso, muitas vezes já fiz, continuo fazendo, mas a gente tem o assistente técnico, ele vai na casa do cliente, ele olha, tal coisa está errado aqui, você não pode dormir com seu filho na sua cama, você tem que ter um lugar para ele dormir, nem que seja um quarto, no mesmo quarto, só tem um quarto, mas tem uma caminha separada para ele, uma coisa que você vai... Isso o assistente técnico faz melhor do que ninguém. Prepara, claro, a gente está falando de alguém que possa pagar. Se não puder, a gente vai conseguir dar algum tipo de recomendação, até por outros casos que você já fez, você já viu outros assistentes trabalhando, mas podendo é algo que faz toda a diferença. A audiência é a peça-chave no litígio de família. E como a gente vai para a audiência? A gente pega a pasta do processo, vocês veem que eu tenho umas coisas bem de menos, né? Pasta, pressa, pega a pasta do processo ali, 5 minutos antes e vou que nem uma louca para a audiência, põe uma roupa X que a moça lá me ensinou, que eu vou ficar bonita na audiência, e eu vou... Não, gente, a gente prepara a audiência. E como que a gente prepara? Engolindo o processo, conhecendo folha por folha do processo, fazendo relatório. Na folha 1 tem a petição inicial, na folha tal tem o documento X, que é muito importante, na folha tal tem a contestação, na folha tal tem a réplica, o laudo social está na folha tal. Eu levo lá que eu vou bater o olho e vou saber onde está. Posso, se tiver condição, se tiver um computador, se tiver um iPad, se tiver um tablet para levar o processo lá baixado, que é muito mais fácil de manusear, mas você não vai conseguir lembrar, putz, onde estava? Se você tem um relatóriozinho ali impresso do seu lado, que você bate o olho e fala, putz, está aqui, ó, tal coisa está aqui. A gente tem rol das testemunhas. Quem são as testemunhas da outra parte? Pergunta para o cliente, você conhece tal pessoa? Você conhece tal pessoa? O que essa pessoa pode falar em seu favor? Gente, não adianta. Testemunha sentou lá, tem testemunha que é profissional. Eu falo até hoje, eu tinha um caso, logo que a minha menina nasceu, eu tinha 7 anos atrás. Eu ouvi uma vez uma babá, que ela saiu, eu falei, gente, essa mulher precisa ter, a profissão dela tem que ser testemunha. Eu nunca vi uma pessoa tão boa, tão firme, porque estava falando a verdade, que também ajuda muito, né? Mas assim, firmíssima, super, falava as coisas super, você via que a pessoa estava falando, olhava no olho da juíza, respondia de bate pronto. A testemunha, esse tipo de testemunha que está afundando o seu cliente, tem perguntas, doutor? Não, excelência. Não façam perguntas, porque a pessoa não vai virar e falar, realmente eu menti. Eu falei isso, é mentira mesmo, viu, doutor? Eu falei mentira. Porque tem gente, às vezes a gente vê isso, advogado erra muito nisso. Começa a apertar a testemunha, e a testemunha cada vez melhorando mais, cada vez melhorando mais. Uma vez vamos contar até um caos aqui para vocês. Era um processo de união estável, e a moça era minha testemunha, ótima também, praticamente testemunha profissional. E ela morava numa outra cidade, né? E aí era para dizer que não tinha união estável, de fato, não tinha mesmo. A senhora via, né? O juiz perguntou, ela falou, não, todas as vezes que eu fui lá, ele estava lá, mas sim, era namorado, estava de vez em quando e tal. Aí, na hora do advogado da parte contrária
testemunha perguntou para ela assim, mas a senhora falou que a senhora mora em outra cidade, como é que a senhora via tanto assim ele, por exemplo, nos dias de semana? A moça falou assim, às vezes eu esquecia uma coisa na casa dela, por exemplo, eu ia lá e ele estava lá. Então ela fechou a história pelo fato dela morar em outra cidade, com dias que ela provavelmente não teria ido com tanta frequência, pôs uma cerejinha assim ó, no bolo de um depoimento que já era lindo com uma pergunta da parte contrária. Então, se você se deparou numa audiência com uma testemunha super boa, gente, reza para ela ir embora o quanto antes, não fica fazendo um monte de pergunta, ai, mas isso, porque a pessoa não vai virar e falar, realmente, doutora, eu menti. Nunca. Ela vai cada vez mais dourar a pílula para ficar a história dela melhor, do jeito que ela quer. Tem lá uma testemunha que você sabe que é super impedida, faz no seu escritório a contradita, leva prontinha a contradita, para a hora que o juiz qualificar a testemunha, falar, excelência, eu vou contraditar essa testemunha. Este é o momento de contraditar, na hora de qualificação da testemunha. Se você vai pensar por que você vai contraditar, qual que é o artigo, olhar no... Não, gente, leva pronto. Faz lá na sua pasta de audiência, eu gosto de ter pasta de audiência, com contradita pronta, tudo bonitinho para você não passar vergonha, para você não passar nervoso. Postura, e outra coisa que eu também aprendi, assim, logo que eu comecei a advogar, e que eu vou passar para vocês, ensinar longe de mim, estou passando aqui o que eu tenho de experiência, advogado, juiz e promotor são iguais dentro de uma audiência. Não tem hierarquia. Só que para isso a gente precisa respeitar o juiz e o promotor para a gente poder ser respeitado. Então, não permitam que mesmo quando a gente é novinho, às vezes a gente tem medo, né? Não sabe, primeira audiência ou segunda, mas se você for respeitoso, chame o tempo todo de excelência, inclusive o promotor, porque lá na lei do Ministério Público fala que os promotores são chamados de excelência, eles adoram. Fala, excelência para o promotor, para a promotora, para a juíza, com muito respeito, mas exija também o respeito. Uma vez eu fui fazer uma audiência, uma puta de uma confusão, e eu estava sentada aqui, a promotora aqui, e tudo que eu falava, ela falava por cima, tudo que eu falava. Uma hora ela virou para mim assim, doutora, doutora. Ah, fiquei louca. Falei, doutora, não. Isso a senhora não vai falar para mim. Amansou ali, e aí começou falei com muito respeito, a senhora não vai falar, então chame o advogado da outra parte por senhor, a advogada por senhora, o depoente, senhor, senhora, testemunha, porque hoje em dia a gente faz a pergunta direto para a testemunha, não usem você, é senhor e senhora, até porque a hora que a pessoa gritar com você, você vai virar para ele e falar assim, você me trate por senhor, me trate por senhora, por favor. Já dá aquela quebrada de clima e restabelece um respeito que a gente tem que ter como advogado. Então, saibam que quando você está fazendo uma audiência, você tem que ter postura para ser respeitado e respeitar as pessoas todas que estão ali. Todos, do fórum, do porteiro do fórum ao juiz, merecem e devem ser respeitados do mesmo jeito, até para a gente poder exigir. Então, aqui é importantíssimo isso. A tia vai falar para vocês, façam a sua parte. Não adianta a gente falar mal do juiz, mal do promotor, mal do que o processo é isso, que o processo é aquilo, e fazer o nosso trabalho que tem nosso nariz. Então, vocês têm função social como operador do direito. Não dá para sair fazendo um monte de pedido descabido, vendendo ação judicial para cliente que não tem pé nem cabeça, fazendo isso, a gente perde o cliente, a gente não ganha. Quando você enfia as pessoas em problemas, você perde o cliente, porque ele não vai te indicar para ninguém, porque ele não vai respeitar o seu trabalho, porque ele vai sair do seu escritório falando mal de você. E isso não adianta. Não adianta você ter um Instagram lindo, não adianta você fazer a fotinho do café maravilhosa, se você não tiver responsabilidade no seu trabalho. Então, era isso que eu tinha para passar. Tenho aqui os meus contatos que eu vou deixar. Estou totalmente à disposição para a gente fazer perguntas. Deixa eu fechar aqui, Mari, peraí. Não. Pronto. Falei pelas cotovelos, coitados, nem aguentam mais ouvir. Olha lá, vamos ver se excelente, fantástica explicação. Olha, o passo a passo aí, mastigado para todo mundo, foi perfeito, sensacional mesmo. Que bom, Mari. Eu acho que a gente precisa, assim, eu nunca, na minha vida, tive problema em dividir conhecimento. Eu acho que a gente só agrega. Até, assim, eu faço parte de um monte de comissão, do IASP, do IPDFAN, da OAB e tal. Às vezes os colegas me ligam, dividem, ai, me aconteceu isso, o que você acha que eu faço? Assim, a gente já fala, eu falo o que eu faria, eu mostro, assim, só não mando modelo, porque eu tenho ódio de gente que pede modelo.
Por que não? Isso não, meu trabalho intelectual não. Mas, assim, as ideias eu estou à disposição para passar todas. Aí, eu queria ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver, a Gabriele. Tem uma que mandaram aqui. Quem quiser também, gente, fique à vontade agora. Agora é o momento, olha só. Além de toda essa aula... A Daniela Marques perguntou sobre a guarda compartilhada, quando o pai se muda para outro estado, como é que fica? Que ela falou que fica um pouco complicado. Então, a gente tem uma decisão super recente do STJ falando que morar em cidades diferentes não impede o exercício de guarda compartilhada. O operacional, assim, quem leva, quem busca, vai ficar mais complicado, evidentemente, mas tomar decisões conjuntamente não é impeditivo morar em outras... Eu já fiz a homologação de acordo de pessoas que morariam em países diferentes com guarda compartilhada. Então, não tem nenhum tipo de impeditivo para isso. O que a gente vai precisar é esmiuçar melhor como é que vai fazer o dia a dia, realmente, porque aquele que está como residente vai acabar cuidando de muito mais coisas. Mas, eu estou pensando em colocar a criança no integral, o que você acha? Estou pensando em colocar num curso X, ou mudar o médico, esse tipo de coisa que é muito mais inerente até à autoridade parental, fica totalmente preservada, especialmente hoje que a gente consegue falar todo dia sem gastar nem telefone mais, não gasta, né? Eu uso a internet para isso. Então, não tem nenhum tipo de impeditivo. Tem um julgado super recente, que eu sou péssima com números, eu não tenho aqui, mas joga lá no STJ, guarda compartilhada estados, que eu acho que é da ministra Nancy, que, aliás, para mim, melhor ministra que a gente tem lá, e ela, especialmente para os casos de família, e ela fala isso, que não é impeditivo, a gente pode sim colocar. Salvo engano, inclusive, o professor Conrado, ele tem naquele livro iFamily dele, ele coloca justamente essas situações. Olha, hoje a proximidade virtual é tão grande que você consegue tomar decisões conjuntas sem um grande esforço, né? Ainda mais se um ou outro já, como é que fala? Já moraram naquela localidade, né? E aí fica mais fácil ainda de você fazer esse tipo de divisão. Fazer conjuntamente, né? Criar conjuntamente, que a ideia é realmente da lei. É que hoje em dia a gente tem uma disparidade no sentido contrário, né? Eu quero então participar das decisões e não sei o quê, mas a gente sempre tem um outro lado querendo tirar, né, um dos pais dessa participação. Não, você vai ter que pagar, mas na hora de decidir sou eu que decido. Eu não quero que você... Eu ouvi já isso uma vez num caso que eu tive há algum tempo atrás, e a mãe falava, não, você tem que entender que você vai participar de uma coisa ou outra, eu permito você participar. Isso, eu não super como eu deixo a bola, eu deixo você pegar minha bola um pouquinho. Não, mas a criança tem que ter a sensação de pertencimento da casa dela, mas a minha casa também é a casa dela, a sua casa é a casa dela, a minha também é, as duas casas são. Então, a gente sempre tem esse lado, e eu acho que, falando agora como jovem advogado, a gente não aprende, né, a equilibrar os lados. A gente acha que não, eu tô patrocinando um lado, então eu tenho que resguardar os interesses do meu cliente, e a gente acaba não aprendendo na faculdade que a gente tem que ter esse bom senso, até mesmo para frear as vontades, né? Sim, a gente aprende a brigar só, Marília, a gente aprende só a brigar na faculdade, só que a gente aprende a brigar por tudo. E briga, eu falo isso pro cliente, eu adoro brigar. Então, eu vou falar isso para vocês, é um vídeo que não tá gravando e que não tá todo mundo ouvindo. Só que a briga, eu não entro em briga para perder. Se eu sei que eu não tenho razão, vocês acham que eu vou ficar fazendo o cliente gastar dinheiro, ficar que nem louco num negócio e falar, meu filho, você vai perder isso aqui. Você não vai conseguir. O advogado, que bom advogado, fala pro cliente o que ele tem que ouvir, não o que ele quer ouvir. Porque se você for falar só o que ele quer ouvir, você tá frito, você vai afundar a pessoa, entendeu? E a gente não pode, até porque é irresponsável da nossa parte fazer isso, fazer esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso banner da campanha, porque eu fiquei inconformada de não ter conseguido mostrar. Pronto, agora foi. Olha lá, acho que abriu. Abriu. Olha lá. Então, eu tenho juntado nas petições. Então, quando a gente vai entrar com ação de regulamentação de guarda e de convivência de filhos comuns, não façam mais ação de visita. Quem visita é cunhado, é vó,
pai e mãe convivem. Então, quando a gente faz lá, eu tenho juntado até as minhas pessoas, às vezes na contestação para dar aquela provocada, sabe aqueles advogados que não se atualizam, estão lá escrevendo regulamentação de visitas, eu coloco lá um SIC do lado do regulamentação de visitas, puxo uma notinha de rodapé, a doutrina mais moderna utiliza o termo convivência para pais e filhos, inclusive a campanha da OAB DOC 1. Primeiro já começa lá, tá? Porque a gente vai conscientizando, claro, também, isso é uma coisa que leva tempo, e eu tenho certeza que um dia a gente vai virar e falar, nossa, a gente fazia a petição, escrevia a regulamentação de visitas, que vergonha, né, gente? Vai ser assim, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir mudar essa mentalidade. E especialmente a gente tem que falar para as pessoas, para as mulheres, especialmente, não é vantagem, gente, cuidar de filho, tem um pessoal mais jovem que ainda não tem, é muito chato em alguns momentos, dá muito trabalho, tem aquela criança que fala, meu Deus do céu, eu tenho que fazer meu artigo, eu tenho que fazer edição, e essa criança não para de falar, não para de fazer as coisas, você precisa ter um momento seu, você precisa poder sentar e falar, agora eu vou fazer a minha unha, em paz. Ponto. É isso que a gente tem que entender. Eu brinco aqui com meu marido, às vezes, tudo que eu queria era um regime de convivência hoje para ter um fim de semana só meu. E é isso. Se você vende essa ideia, a pessoa começa a pensar, olha, realmente, né? Faz todo sentido. Se eu tiver 2 noites extras na minha semana, posso fazer uma pós. Eu posso fazer um curso de crochê que eu queira fazer. Mas eu tenho um dia para mim. Ele está cuidando de uma criança que ele fez junto comigo. Então, a gente precisa fazer essa conscientização, né? Tem mais umas perguntas. Eu tive um caso que o cara queria muito a guarda compartilhada. E é a regra, né? Ótimo, então vamos fazer. Guarda compartilhada. Ficou. E ele realmente ficava com a criança. Assim, parecia ao menos, né? Uma análise bem superficial, um bom pai. Só que teve o seguinte, ele queria diminuir o valor da pensão. E a gente foi fazer uma reunião, e aí eu falei, bom, então posso dar uma sugestão? Faz uma lista do que você acha que o seu filho custa. Mãe, faça uma lista do que você acha que o seu filho custa e a gente se encontra na semana que vem para a gente poder realmente conversar. Chegar no... Já começa que assim, tipo, a criança custava, vamos chutar, 4, ele colocou 2. Na cabeça dele era só o que ele basicamente pagava, né? E o mais engraçado é que ele veio para a reunião assim, ó, neste mês sobrou, tipo, quase um investimento, assim, a mãe tá dando para lucrar, dava investimento. Não, eu acho máximo, né? Ela, aquela folgada, vive às minhas custas, aí você vai ver a pensão R$350. Eu falei, meu filho, que mundo você vive? E aí eu virei para ele e disse assim, não, tudo bem, então vamos lá, o que você vai tirar do seu filho? Ela colocou aqui, a lista dela está mais completa, o senhor concorda? Ah, tá bom, não tinha pensado nisso, beleza. Então, o que a gente vai tirar dele? Ele tinha algumas necessidades especiais, assim, ele tinha que fazer terapia ocupacional, fisioterapia. O que disso a gente... Não, mas veja, eu vou diminuir. E aí eu falei, não, guarda compartilhada é isso. O valor está aqui, já não bate, ela já tem que... Quem complementava, na verdade, eram os avós maternos, né? Já tem que ser complementado isso para poder fechar o mês. Então, você ainda quer diminuir? Então, me aponta, o que a gente vai tirar do teu filho? Porque isso é a guarda compartilhada, não é só você pegar ele e levar para comer um pastel e tomar um suco, entendeu? Sim, e assim, aí já muda de ideia. Não tem relação de alimentos com guarda compartilhada. O que pode eventualmente fazer diferença? E nisso eu acho que a gente tem que pensar. Quando a gente fala em divisão igualitária de tempo e a gente fala em 2 estruturas para a criança, é difícil a gente pensar em uma só na conta e na outra não. Então, eu vou ficar metade da semana com a mãe e metade da semana com o pai. E o pai mantém também uma casa específica lá, por causa da criança, ou nesse caso que você falou de uma necessidade especial, do cuidador, alguma coisa assim. Então, as despesas, eventualmente, de cada uma das casas podem, a gente falando em igualdade de rendas, evidentemente, uma proporção igual, porque quando a gente fala em alimentos hoje, a gente tem que falar em necessidades, possibilidades e proporcionalidade. Então, quanto um ganha e quanto outro ganha. Então, dentro disso, falando em uma proporcionalidade igual, aí vamos ganhar igual, faz sentido tirar as despesas das casas, cada um paga a sua e a gente dividir da criança? Até faz, mas pedir em juízo uma guarda compartilhada para pagar menos alimentos, meu filho, não passa essa vergonha. Não passa essa vergonha, porque o juiz vai te esculachar com razão. Não passa essa vergonha, porque não é possível.
Tem só, acho que mais uma perguntinha. Entra um pouquinho na pergunta anterior, mas tem uma duvidazinha do Miguel. Ele falou assim, doutora Silvia, se um dos genitores, após a realização do acordo de guarda compartilhada, precisa se mudar para outro país ou fazer algum intercâmbio acadêmico de forma temporária e o outro genitor não concorda com a mudança dos termos, é possível que o juiz impeça a realização da viagem? Então, esse é um problema sério que a gente tem. Por quê? Cada vez mais a gente tem elementos internacionais nas famílias, muito, né? A gente vê muito, especialmente muito brasileiro indo embora, a gente tem tido isso muito frequente. A regra é impedir, Miguel, só muda com consenso. Então, a mudança de domicílio, de município de domicílio, só acontece em tese por consenso ou com autorização judicial. Então, isso é um atributo do poder familiar. Decidir onde a criança vai morar é independente da guarda. Quando a gente está falando de mudança de domicílio, como é mais fácil, porque não precisa de autorização para sair do país, o que a gente vê na prática? As pessoas, especialmente que têm a residência da criança, muda e depois a gente vai brigar. E aí, como já mudou, a situação já está concretizada, dificilmente o judiciário vai falar e volta para trás, não vai poder ir e tal. Quando é para outro país, só sai do país com autorização de um, com a concordância do outro genitor, ou com autorização judicial, que a gente obtém através de uma ação que chama suprimento de autorização materna ou paterna para mudança de domicílio. Então, o juiz vai analisar. E aí, o que você vai levar em consideração? Aí você fala, ai, nossa, a criança vai morar, sei lá, na Dinamarca, um país incrível, vai ter uma super educação e tal, mas vai perder o convívio com o genitor que ficar, vai perder o convívio com a família extensa que ficar, então digamos que ela vá com a mãe, por exemplo, vai perder o convívio com os avós paternos, com os tios paternos, com os primos, então isso precisa ser colocado numa balança, num juízo de ponderação, putz, realmente vai perder tudo isso, mas vai ganhar, por outro lado, X, Y, Z. E o juiz vai analisar, dentro de uma ação judicial, em que vai ser feita a perícia da mesma forma, que vai ser feita a análise de todos os elementos que você trouxer com relação a essa questão da viagem, se essa viagem faz sentido para a criança ou só para o genitor que está indo. Porque se é algo que faz sentido só para o genitor que está indo, em tese você diz, vai você e a criança fica. Então, isso precisa ser pensado também, porque do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, estrangeiros que se casam e vêm morar no Brasil, e essa pessoa quer voltar para o país de origem, a gente nunca mais essa pessoa vai poder voltar para o país de origem com aquela criança. Então, se não tem autorização, em princípio não, só com autorização do outro ou com a possibilidade de uma autorização judicial. Se não, se levar sem autorização, a gente fala em sequestro internacional de crianças, e aí a gente tem outras implicações bem mais sérias. Então, não pode, em princípio, não é que é possível que ele impeça, ele vai impedir, é impedido, a não ser que o contrário fique decidido. Daniela aqui falando que as mulheres acabam sempre mais sobrecarregadas, mesmo com a guarda compartilhada. Sempre, Daniela. E aí é uma realidade que a gente precisa aprender também um pouco a mudar, sabe? Sabe que quando eu me casei, fui fazer lá curso de noivo, eu jamais faria hoje em dia, jamais casaria nessa... Mas a gente muda, né? E aí o padre me falou uma coisa que realmente fez sim, todo sentido, tirando todas as coisas que para mim hoje não fazem mais sentido, isso realmente me marcou. Quando nasce a criança, muitas vezes é a primeira vez que um pai tem um bebê recém-nascido no colo. Pode perguntar para muitos, o primeiro contato que meu marido, que é um puto, teve com criança foi com meu filho. Quando ele nasceu, a primeira vez que ele pegou um recém-nascido no colo. Faz parte, a hora que eu achar o errado, às vezes é uma forma diferente só de fazer. Então, um pouco precisa ser também a nossa postura de falar, vai fazer sim, porque eu não posso. Eu não vou cuidar disso agora, quem vai cuidar é você. E chamar essa responsabilização, e vou dar uma dica para vocês aqui. Quando a gente coloca em acordo, ponham multa.
ponham compensação financeira, porque o bolso dói, que é uma beleza, um órgão do ser humano que dói bastante. Então, se você não vai comprar o material escolar, vai lá, na 25 de março, pegar a fila lá no Marinho Fernando e comprar um material mais barato, ou entrar lá na Calunga e ficar fazendo a pesquisa na internet, que leva um puta de um tempo, você vai me compensar financeiramente por isso. Sua responsabilidade, você não fez? Se eu tiver aqui, o dinheiro que eu gastar do estacionamento, o tempo que eu gastar, você vai me compensar por isso. E põe esse tipo de previsão até para chamar a pessoa a essa responsabilização, porque é muito fácil ficar cobrando, eu pago a pensão, você não faz isso, aquilo, não faz aquele outro. Aí vai ver lá, paga R$250 de pensão e fica enchendo a boca, eu pago a pensão. Então, precisa, sim, a gente ainda é muito sobrecarregada, especialmente com uma carga mental absurda, porque se tem na geladeira, se tem a fralda, se tem a roupa, se a roupa está lavada, é sempre uma carga mental que recai muito mais sobre a mulher, e isso é socialmente ainda instituído, mas a gente precisa mudar isso. E a gente só muda isso com os nossos filhos e as nossas filhas vendo os pais deles fazendo as coisas. Então, para os meus filhos é absolutamente normal um cuidado por parte do pai, porque é assim que eles vivem. Para eles é normal trocar fralda, enfim, todos os cuidados. Para mim, eles pedem para o meu marido em igualdade de condições, porque eles são acostumados assim. A gente muda essa dinâmica social mesmo, e as mudanças sociais, elas são mais demoradas, né? A gente sabe, mas vão acontecer. Tem essa esperança. Até para a gente poder estar à frente dos lugares de poder. É isso, como mulher. Para a gente poder, para a Mariana poder presidir a Comissão de Direito Civil da OAB Campinas, ela precisa ter respaldo no ambiente particular dela para isso. Então, sempre a gente tem que pensar nisso como um ganho para nós. Aliás, vou indicar um livro aqui para vocês, dele aqui, que eu adoro, que chama Mulheres e Poder, um manifesto. E fala justamente dessa história do poder privado, que a gente sempre teve, um poder que a mulher teve, um poder, entre aspas, ali, de cuidar, de estar à frente das coisas da casa, e que é difícil para nós abrir mão, porque é o único que a gente tinha até então. Se você abrir mão desse controle, fala, por que eu não posso ter poder na rua, se eu não posso, por que eu vou abrir mão do único que eu tenho? É difícil. Então, faz essa mudança de paradigma mesmo, né? Faz sentido eu continuar com esse poderzinho, se eu posso ter um poder maior, se eu posso ter um poder público, se eu posso estar à frente das decisões políticas do país, por exemplo, se eu posso estar... Então, só para a gente repensar. Vale a pena o livro. Excelente, Sil. Muitíssimo obrigada. Se mais Mari, muito feliz. Pergunta, acho que podemos encerrar. Tem mais gente, então fiquem à vontade. Estou aqui, as minhas crianças já estão com o pai, ó, na disposição. Se vocês precisarem. E eu quero muito ir aí pessoalmente, assim que voltar, a gente... Estão me convidando já, Mariana. Sombra de dúvidas. Marília Cláudia, estou convidada. Por favor. E outra, não tá precisa gravado, de a gente vai convite para vir cobrar. na sua casa. Estou convidando já. E olha, Não gente... precisa de convite. Ótimo. Ela não precisa de convite para vir na nossa casa. A casa é sua. Olha lá, eu vou fazer dois apelos aqui. O primeiro é lembrar do nosso compromisso da história da convivência. Então, não quero ver, eu vou gravar o nome de todo mundo aqui. Eu quero ver petição, cruzar a parte contrária comigo, escrevendo visita, vai passar vergonha em juízo. Primeiro. Segunda coisa, especialmente para quem está fazendo pós-graduação, mestrado, escrevendo TCC, citem mulheres, citem autoras mulheres, especialmente porque elas são mulheres? Não, porque o trabalho acadêmico das mulheres é muito bom. Muito bom. Então, citem Ana Carolina Brochado Teixeira, citem Daniela Chaves Teixeira, citem Ana Luísa Nevares, citem, eu vou esquecer um monte, Lívia Leal, citem Marília Pedroso Xavier. Vou fazer merchan do livro que a gente escreveu sobre o impacto do coronavírus no direito de família e sucessões, que tem um monte de artigo, inclusive da Glícia Brasil tem um artigo super legal sobre convivência virtual, tem artigo sobre casamento, sucessões. Então, usem livros de civilistas, citem a Mariana Baroni, citem todas as civilistas, porque a gente tem um trabalho acadêmico muito bom. Então, fica aqui meu
minha súplica, especialmente para as mulheres. Eu fico louca da vida, que eu vejo lá as blogueiras, que eu tô nervosa com essa história dos blogs. Eu vou falar bem a verdade para vocês, que eu acho que isso não vai dar certo daqui a pouco, a gente vai ter meio que dificuldade aí de lidar com isso, mas enfim, faz parte, né? A gente tem que aceitar. Eu vejo lá um monte de... sempre mulher boa, super eloquente, só citam autores homens. Aí põe, o livro recebido do fulano de tal. O meu fulano de tal, recebido, comprado. E aí põe só. Tem um monte de trabalho bom. Fala, poxa vida, gente, a gente está aqui, tem que falar de mulher, tem que falar do trabalho de mulher, porque vale a pena e é muito bom. Então é isso, meu recado. Exatamente. A Ana Luciana colocou, muito importante a representatividade de mulheres no direito. Essa palestra deu uma renovada no meu ânimo. Ai, fico feliz, ó, já ganhei minha noite, Ana, e assim, não desistam, assim, eu vejo muita gente, especialmente, né, os advogados jogam, ai, que saco, putz, eu demorei tanto tempo para engatar, assim, também foi muito difícil no começo, isso há 20 anos atrás, imagina agora que tem muito mais advogado, que o mercado tá, assim, tá, né, selvagem mesmo, a palavra é essa. Então, se você for bom, se você for responsável, coisa que não tem hoje, sabe? Um comprometimento mesmo, assim, pessoal, faz as coisas direito, faz com calma, começa com pouco, não dá pra gente querer, vou começar a montar um super escritório. Eu vejo essas discussões. Aí, ser associado ou montar o próprio escritório? Gente, claro, é super válido. Eu montei meu escritório depois de 10 anos de advocacia. Então, assim, eu já tinha tido, conhecia muita gente, mas foram oportunidades diferentes. Eu passei por um monte de lugar horroroso para trabalhar, enfim, pastei, comi grama pela raiz. Eu falo assim, a gente come grama pela raiz para depois comer ao lado de fora. É isso, mas é uma profissão abençoada. Não deixem que falem o contrário, sabe? Se respeitem como profissional, respeitem os colegas. Acho que isso faz toda a diferença na nossa forma de trabalho mesmo, né? Então, fico feliz pela Ana aí, que está renovada. Tem tanto conteúdo bom na internet, de graça, assim, tanta aula na ESA. A ESA tem uma aula mais sensacional que a outra, só professor super bom. Vale a pena, faz um investimento, às vezes, é uma escolha, assim, né? Eu estou sempre fazendo curso, estou sempre aprendendo. Acho que tudo a gente ganha, toda vez a gente aprende alguma coisa. Vale a pena se especializar e seguir na nossa profissão, que é uma profissão realmente abençoada. Parabéns, Silvia. Olha, a Naira está fazendo só uma última pergunta interessante aqui. Naira, essa também é uma coisa que tem me tirado do sério. Tenra-idade. O princípio da tenra-idade. Então, a criança é pequena, não pode sair da casa da mãe, de jeito nenhum. Parece que vai morrer, dissolve. É um problema muito sério, porque assim, a gente precisa pensar que, de alguma maneira, essa criança vai precisar conviver com o pai. Então, se essa criança está em aleitamento materno, por exemplo, dentro do período de exclusividade até os 6 meses, vamos admitir, porque eu já tive casos, por exemplo, da mãe manter aleitamento materno até 3 anos para falar que a criança mamava e não podia sair. Então, isso daí, desculpa, é super importante, a OMS fala até os 2 anos, mas se um sábado a criança pular uma mamada com 2 anos e meio, ela não vai ter um problema de saúde por conta disso. Faz muito mais sentido a gente pensar numa convivência. Naira, a melhor coisa é a gente sempre fazer algo escalonado. Não dá para você falar que um bebê de 3 meses vai ficar 12 horas longe da mãe, porque ele às vezes é amamentado até em livre demanda. Pequenos períodos, 1 hora, 2 horas, num primeiro momento, depois de 3 em 3 meses, o bebê tem um salto de desenvolvimento super grande. Uma criança de 6 meses não é igual uma criança de 9, que não é igual um bebê recém-nascido. Então, eu sempre gosto de fazer escalonado. Quando a gente fala de crianças muito pequenas, de 3 em 3 meses você faz a propositura de um regime diferente. Então, no começo, faz lá 2 horas no sábado de manhã, pega às 10, devolve ao meio-dia. Aí entrou a fruta, a criança começa a comer a primeira refeição lá com 6, 7 meses, 8 meses. Dá para almoçar fora? Ficam 4 horas, 5 horas. Ficou um pouquinho maior? Fica um sábado, depois fica um sábado e um domingo sem pernoite, depois de... Você vai me perguntar, quantos anos pode pernoitar? Na minha opinião, 8, 9 meses pode perfeitamente pernoitar. Tem criança que fica 10 horas num berçário, mas não pode ficar com o pai. Gente, qual é a lógica disso? Sim, se a criança for acostumada com essa realidade dela, o meu filho dorme na casa da minha sogra desde que ele tem 8 meses.
para ele funcionou. Se a criança é acostumada a essa realidade, não tem problema nenhum. Então, a melhor opção, eu acho, quando a gente fala de crianças muito pequenas, é, primeiro, garantir a convivência, porque a gente vê os tribunais e isso é muito difícil, é muito resistente. Eu tenho tido muita, assim, passo muito nervoso, porque o que a gente vê é que os tribunais determinam que faça a convivência na casa da mãe. E isso inviabiliza a criação de vínculo, inviabiliza o cuidado, inviabiliza realmente o exercício de paternidade. Mas o que eu sugiro é, faça um pedido escalonado. Então, vai entrar com a ação em nome do pai, não adianta você pedir para retirar para passar o final de semana quando é um bebê, porque você não vai conseguir, você vai tomar um indeferimento lá e aquele indeferimento vai ficar... Então, peça períodos menores, com menos diferença de dias, então, de cada 2, 3 dias, um período de 2 horas, por exemplo, para fazer 3, 4 contatos na semana, porque o tempo para a criança pequena é muito diferente do nosso tempo. Um mês para uma criança que viveu 3 meses é 1/3 da vida dela, né? Então, eu sempre gosto de fazer assim, escalonando com pequenos períodos e aí vai aumentando conforme a criança cresce. Excelente. Bom, para encerrarmos, quem quiser ligar a câmera, vamos tirar nossa foto aqui, oficial. Deixa eu arrumar meu descabelamento, então. Tá todo mundo tímido, Mari. Todo mundo tímido, é. Tem aluno meu aqui que vai ter aula comigo agora, eu quero ver só. Eles não estão querendo ligar a câmera para não ter que ligar depois na aula, viu, Silvia? Aí, ó, eu não gosto de dar aula com câmera fechada, não, gente, fico nervosa. Eu vejo a cara de vocês, é muito triste, muito frustrante isso. É mesmo. Na graduação ninguém abre, né, Mari? Pior ainda do que na pós. A gente tem que ficar chorando, aí eles abrem. Não pode, gente. Que é isso? Como é que vocês vão fazer sustentação oral com câmera fechada? O desembargador já não olha direito com a gente com a câmera aberta. Vocês ficarem com a câmera fechada, então vai ler seu nome só. Não pode. Tem que, ó, mostrar a cara. É o isso. Advogado fala firme, fala alto, e fala, né? Então vamos lá, né? Aí, ó, mais gente. Olha, então, temos adeptos. Que também tem isso, né? Eu brinco, eu fico lá, choro. Aí um liga a câmera, aí, Vinícius. Vinícius é meu aluno. Liga a câmera. Ganhou um carinho. Aí 10 ligam as câmeras. Ah lá, tá vendo? E aí, se o primeiro apagar, já era. Já todo mundo falou, Senhor, o que é isso? Gente, mas obrigada. Adorei estar aqui com vocês. E a próxima a gente se vê pessoalmente, tomara, né? Sim, vamos lá, vai, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Aê, boa. Obrigada, gente. Obrigado. Muito bom, viu, Silvia? Obrigada, Cláudio. Valeu mesmo. Estamos esperando você em Campinas, realmente. Ah, mas vou lá na casa. Eu passo na casa do presidente, vou falar para ele fazer um belo Isso, o Daniel já sempre fala. Cadê ele? Já foi embora, né? Ele e o Truzi sempre falam que se eu precisar de alguma causa de família, minha advogada vai ser a Silvia Mazagão, porque eu não quero encontrar com ela do outro lado. Ela é muito pequena, eles falam. Né? Eles falam para mim. Falou, pior que tem casal lá. Falou, nem me venham com essa sexo. Me tirei fora dessa. E falando em empoderamento, você pode ver, empoderamento feminino, nós temos 3 mulheres hoje aqui coordenando. Então, eu estou aqui só de assistente, falei, nem posso falar muito. Porque realmente a mulher está sendo bem... Sim, a gente ainda tem muito por fazer, muito mesmo, especialmente nos lugares de poder, enfim, né? Mas a gente já fez muito, a gente já andou bastante coisa até aqui. Agora com as cotas, acho que ainda vai ter mais, né? As cotas sendo implementadas no sistema OAB, em outros, e faço votos que em outros lugares também, a gente vai cada vez mais estar em lugar de destaque de poder. Acho que com certeza. Vamos melhorar. Sei lá, minha filha vai ter uma realidade diferente da nossa. Nem vai saber que existiu essa questão de coisa. Olha, Cláudio, eu acho que ainda não, porque a ONU tem uma pesquisa, isso antes da pandemia, porque a situação piorou muito, que se a gente não implementar um sistema de cotas, a gente vai levar 84 anos para falar em igualdade entre os gêneros. Agora aumentou. Então, isso antes da pandemia, acho que aumentou e consideravelmente, né, Maria? Acho que a pandemia deu acabou com tudo que a gente tinha tido, tudo não, mas com muito dos nossos avanços, sem dúvida nenhuma.
Então, talvez as netas dela não saibam, né? Mas ela ainda certamente já será algo muito diferente do que, por exemplo, outras mulheres viveram com a professora Gisela, a professora Priscila, né? A gente teve outra realidade, assim, a gente hoje está no ambiente acadêmico muito mais de igual para igual do que elas estavam no passado, e que vieram na nossa frente, que a gente tem sempre que louvar, né? Porque para a gente estar aqui, elas bateram pedra lá atrás, e a gente está batendo para as que vêm pela frente. E vamos em frente, né, gente? Então é isso. Muito obrigada, viu? Ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, todo mundo. gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.